Zé Luiz Les diz boa tarde, está entrando no ar mais um Joga nas 11 aqui pela Record News, ó, à noite, né? Então, eu estava olhando para a câmera errada, vocês viram, né? Estava olhando lá, achei estranhíssimo mesmo, porque ela tá estranha aquela, então é essa aqui, tá? Entrando agora, a partir de agora, pelo r7.com e também pelo Record Plus. Tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Estamos também no canal dos Desimpedidos, no DEC, tá? Então é um prazer ter você com a gente para falar de futebol com muito bom humor. Nós vamos falar do seu time, dos outros. Vamos falar de Corinthians campeão, né, da Supercopa Rei, que foi muito legal contra o Flamengo. Vamos falar também do Paulistão, do Brasileirão. No Paulistão, o Palmeiras perdeu para o Botafogo, né? O Botafogo subiu bastante. O Palmeiras está praticamente classificado, mas acende aquela luz amarela sempre, né? Que mais? Premiação do Memphis, ganhou mais uma graninha. Que mais também? Breno Bidon na seleção? Interrogação. Tudo isso a gente vai falar com esses convidados maravilhosos. Eu começo mostrando o Bira, que está aqui com uma linda camiseta do Raio Vallecano. E aí, turma? Beleza, velho? E tô com uma parceria maneira do meu lado hoje, hein? Mas depois, eu vou anunciar já. O Zé vai anunciar, mas é isso, Zé. Vamos falar de título do Timão aí hoje. Boa, entre outras coisas. Eu gosto dela, porque ela falou assim, posso ir com a camiseta do esporte? Eu falei, claro, deve. Então ela veio, palmas para ela. Gil tá aqui, Gil Moura, grande. Boa tarde, bom. gente. Vamos embora falar. Tô com a camisa do esporte mais feliz ainda do que nunca, porque o Leãozinho venceu o Clássico das Multidões. Sempre bom começar a semana vencendo um clássico. Zé, mas tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Bastante coisa. Inclusive, vou querer falar com ele sobre essa coisa, né? O Corinthians ganha mais um. Tô até doendo de tanto que eu tô levantando taça. Mas, enfim, Corinthians campeão de novo, o pessoal começa a falar, mais não sei quantos milhões pro Memphis, mais não sei quanto. Nós vamos falar disso e outras coisas com ele, que sabe tudo de mercado. Tô falando de Marcelo Braga. E aí, Zé, tudo bem? Beleza, velho, beleza. E ele, nosso convidado, eu falei assim, já que você vai vir nos honrar, nosso colega de Record, falei, vou te dar um microfone exclusivo para você segurar na sua mão. É Bruno Piscinato! Repórter de campo, sempre ganhando o microfone. Não tem jeito, né, velho? Tem que... Sim. Você tá bem, Bruno? Tô bem, tô feliz de vir aqui, cara. Vocês estão chiques. Deixa eu te falar, entre nós, isso aqui é o nosso cenário novo. Então, eu sei. Criamos semana passada, né? Semana passada eu já vim logo de cara, obrigado pela É que você é especial, pô. Cara, quantidade de... Não, assim, ó, tá demais. Tá bonito. Parabéns, eu gosto muito, sou fã do Joga, sou fã de vocês e, tá aqui, ver vocês felizes e bonitões assim, eu fico muito feliz também. A gente fica muito feliz com você aqui também. Gente, muitos assuntos, mas antes, deixa eu colocar as arrobas aqui, ó, para começar. Primeiro, @Desimpedidos, tá? Olha lá, tá aparecendo ali. Depois, mudando, a gente vai para @Desimpedidos que é o DEC, tá? Tá ali aparecendo para vocês também. Depois eu vou tacar @R7 Esportes, também tem @Record Plus, tá? E, finalmente, @Portal R7. Só para te lembrar que a gente está ao vivo, né, no Portal R7, r7.com, Record Plus. À noitona a gente está na Record News também, muito legal. E também estamos ao vivo no YouTube do Desimpedidos para você participar. Lá tem um chat e a gente gosta de conversar com você, gosta que você dê sua opinião sobre tudo. Ontem a gente transmitiu a segunda derrota do Palmeiras no Paulistão, né? Quem assistiu com a gente, o Bira estava, quem mais que estava? A Gil não estava, né? A Gil estava lá em Brasília, ela fez umas imagens legais, eu vou mostrar para vocês. Enfim, Palmeiras perdeu de 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, gol do Leandro Maciel no comecinho do segundo tempo, depois teve jogador expulso e tal. Vamos dar uma olhadinha no gol, quer ver? Roda aí. Bira estava aqui, olha lá, Bira. Zé, a verdade é que o Palmeiras jogou muito mal ontem, né? Tava meio desinteressado na partida e acabou sofrendo esse gol aí. Uma tática do Botafogo ontem foi esse chute de fora da área, porque viu que estava entrando, né? Aproveitou para testar também o Lomba, que é um goleiro que acaba não tendo uma sequência ali no Palmeiras, né? O eterno reserva ali de quem quer que seja o goleiro do Palmeiras. Mas tá virando o Bosco daqui a pouco, lembra no São Paulo? Verdade. Que era o eterno reserva do Rogério. O Rogério saiu, acharam que o Bosco ia entrar, não. Trouxeram outro goleiro. Mas, enfim, o Lomba que estava ali no gol do Palmeiras, Palmeiras bem reserva, com muitos meninos mesmo da base. E a gente estava até comentando ontem na partida, eu e o Rudy, que
começa assim a trazer ali alguns alertas para a equipe do Abel Ferreira, uma vez que o time, mesmo quando está com o titular, não entrega tudo que o torcedor espera e principalmente com os reservas vira uma presa meio fácil, assim, pensando que o Botafogo, a discrepância técnica é gigantesca e mesmo assim o Botafogo foi melhor durante os 90 minutos. Bruno, você fez esse jogo também, né? Esse jogo não, Não, Zé. você não fez eu não esse? tava nesse. Tá. Acompanhei, né? Transmissão aí da Record, transmissão de vocês também. Eu acho assim, eu concordo em partes com o que o Bira falou. Acho que o Palmeiras talvez tenha que acender um sinal de alerta para como reforçar esse time. Acho que o banco, né? O time já teve mais elenco. Não tô falando dos garotos. Os garotos tem moleques ali que eu acho sensacionais e a gente vai ver esses caras daqui a pouco. Agora, eu acho que o Abel, ele é muito bom, cara. Ele poupa na hora que... É isso, perder do Botafogo lá vai mudar o quê pro Palmeiras? Também acho. Aí, quando ele pega um clássico, pega o São Paulo. Taca. Pega o Santos, vai pegar... E ele sabe que ele tem um jogo contra o Corinthians. Um Corinthians que ele sabia que poderia vir embalado. Então, acho que ele poupa todo mundo. Eu acho que o alerta, nesse caso, não tem o elenco que tinha antes. Não tem as peças de reposição que você fala assim, pô, saiu o Veiga, entrou o Felipe Anderson. Saiu... Mas, de repente, só vai ter essa resposta botando pra jogar mesmo. Exato, Né? e aí... Essa molecada pra... Depende que do vocês técnico muito abaixo de um sub-20 ali, um pouco mesclado, mas que parecia que a galera não queria jogar, né? Uma base que é muito estranho. forte. E aí é louco, porque ontem entraram depois 5 jogadores e parecia que tava a mesma coisa. Então, acho que isso que acende o alerta. Agora, E o acende um Abel... alerta também pelo que você falou, o desinteresse na partida, é menosprezar talvez E o mesmo campeonato, contra a São Paulo e partida, Santos, não é que foi o Palmeiras dominou. O São Paulo teve momentos melhores que o Palmeiras. O Santos, inclusive, também incomodou o Palmeiras. É aí que mora o perigo. O Santos não incomodou ninguém, nem Corinthians, nem São Paulo. Mas contra o Palmeiras incomodou em um determinado momento. Então, acho que mesmo com o time 100% titular, quando entra as peças titulares, não está aumentando o rendimento. E aí, por isso que o palmeirense também está meio cri-cri. O Abel, vou mostrar o Abel, ele falou um pouco do que você falou, quer ver na coletiva, o Abel, porque assim, o Palmeiras perdeu 5 jogadores até agora, Micael, Aníbal Moreno, Facundo, Torres, o Everton e o Veiga, contratou só o Marlon Freitas, e aí ele explicou o óbvio que você estava falando aqui, Bruno, o porquê de usar esses jogadores agora, e falou de contratações, roda o Abel, vai. Passa, acima de tudo, por lhe dar a oportunidade para eles poderem jogar como foi hoje e nós observarmos e percebermos os jogadores que temos e perceberem o que é que temos de trabalhar em cada um deles. Acho que, acima de tudo, nós sabemos que é isso que temos que fazer. Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando? Portanto, este é o momento, em função até da classificação, em função dos pontos que temos, de dar oportunidades a todos os jogadores para os poder observar. Não adianta muito, eu ouço conversas que nós temos internamente. Claro que, como sou eu que venho aqui dar a cara, as perguntas que fazes são super pertinentes, mas eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se há saídas tem que haver entradas. Entre as entradas, um meia armador é necessário com a saída do Veiga, nessa função especificamente, você acha? Olha, boa pergunta. Eu já vos disse que feijão com arroz é bem simples e mata a fome a muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as duas equipas. O Abel acho que tem razão quando ele fala assim, não, agora quando, né? Eu iria usar esses jogadores. Fato, né? Ele vem usando, né? Acho que muitos desses jovens, só que eles não estavam entrando de titular, né, nesse começo. Eu acho que ele testou nesse jogo do Botafogo. Foi uma partida ruim, se a gente analisar só essa partida do Palmeiras, acho que é isso, acende muito um alerta. Mas eu acho que o alerta principal, você falou aí sobre saídas, né? Uhum. Eu acho que tem uma saída aí que me pega muito, assim. As outras, me desculpa, Facundo, Torres... eu ia falar isso. Saiu, entendeu? Nenhuma unanimidade. Qual que te pega, Bruno? O Veiga. Assim, eu acho que o Veiga é mais do que só bola, sabe? Acho que ele não tava no melhor... Os caras gostam de usar agora o Prime, né? Ele não tava no Prime dele. Mas é o Veiga, cara. Você fala Palmeiras, tem alguns jogadores. Você abriu mão do Everton, consigo entender. Você já tinha trazido o Carlos Miguel. Miguel. Falou que vai trazer outro goleiro, não gosto da forma como foi feita, tá? Eu acho que o Palmeiras fez mal com o Zé Rafael, fez mal com o Everton,
E o Veiga eu não consigo entender. Se o Veiga tivesse ido para um time da Inglaterra, ele não precisava nem ser um grande, eu entenderia. Mas a gente conversou aqui justamente na semana passada sobre será que o momento que o Veiga saiu era certo para não queimar um ídolo que não estava num bom momento? A gente debateu Cara, mas sobre aí isso. você vê ele saindo. Você vê como é que a torcida fica. Eu tenho amigos muito palmeirenses. Os caras estão tristes. Ontem o Abel falou antes do jogo e a gente viu que ele falou com um certo sentimento, Sim. né? Da saída, ele meio, sabe, ele parou, daí ele falou da importância do Veiga e tal, e aí a gente até discutiu aqui, o Braga não estava, Gil, acho que talvez, estávamos nós dois, né? Eu falei, será que não é um momento de mudança geracional no Palmeiras? E aí você não deixa, você vai deixar só o Abel e o Gomes. Então, Basicamente e é o que aí, ficou. e aí eu Aí acho que tá. que vira o alerta, né? Que, tipo, será que não é a hora... Mas também não... Será que não é o fim desse ciclo também? Sabe? Total? Total, Ou é. exagerar eu acho que não. Pô, cara, eu e acho que A assim, renovação eu acho... do elenco faz parte. Não, Você não, vai mais viver um lento. momento assim. Vamos lá, eu concordo com o Marcos Rocha, que assim, talvez não fazia muito sentido o Palmeiras renovar, o Mike. Agora, você tem caras que são ídolos, por exemplo, o Zé ir pro Santos. Nem acho que o Zé também tá jogando tudo isso, mas é um cara que poderia ter sido importante ano passado pro Palmeiras. Sim, o Rony no Galo. Cara, o Veiga representa, e eu acho que aí, pra você manter a cultura de um time campeão como o Palmeiras, acho que você tem o Abel, que vai manter essa cultura, você tem o Gomes e acabou. Agora acabou, você tirou todo mundo. Mas é que assim, eu sempre penso assim, o ano passado o Abel falou no começo do ano que ele tinha 2 jogadores bons por posição, que era isso que ele lutava, e aí foi o ano que o Palmeiras não ganhou título. E aí, enfim, eu acho que é tudo uma cascata, sabe? Aí vem de 5 jogadores que não são unanimidades, não são titulares do Palmeiras, sabe? E ele coloca como uma justificativa para ter que usar a base. Ao mesmo tempo que a base do Palmeiras é a mais vitoriosa do Brasil. Foi revelado vários caras, inclusive o Abel preferiu a base em vários momentos do que colocar outros jogadores que ele tinha no elenco, inclusive que ele reclamou que saiu. Ele preferiu colocar o Alan ali do que o Facundo, sabe? E aí agora que não tem o Facundo, fica tipo, ai, putz, tá faltando peça. Mas é que eu acho eu que não acho que tá faltando peça. ninguém. Eu acho que na verdade tá chegando num esgotamento mesmo. Eu não acho que o Abel é ruim. Eu não acho que o Abel é ruim, eu acho que existe uma relação entre duas coisas: comissão técnica, torcida. E eu acho que essa relação tá desgastada. Mas e é por tá causa do começando. ano sem títulos, né? Eu acho que é por causa do ano sem Muito títulos. investimento e sem título, né? Mas mesmo também quando o Palmeiras conquistou o Paulista. Né? Teve um ano que conquistou só o Paulista. Sim, é. E aí era uma crise para o torcedor do Palmeiras. E isso vai irritando também o técnico. Beleza, ele dá um jeito, a diretoria responde às reclamações dele, traz jogadores, um ano sem Mas eu acho que título. se ele tivesse esgotado dessa forma, ele não tinha renovado o contrato no fim do ano. Aproveitaria aquele ano Mas é de que eu acho baixa que isso não e ir significa embora. muito, porque, pô, você tá num Não, lugar que você conhece, que você sabe em quem você confia, em quem você não confia. Exige uma adaptação você sair de um clube e ir para outro, ainda mais no mercado do futebol, né? Que você não sai e vai para um time de São Paulo, onde tua família está estabelecida, tudo. Não, você vai ter que arranjar um time, às vezes, em outro país. Será que... Eu acho que tem tudo isso, casa na hora de você Gil, como é que renovar um contrato. Como é que se renova vitorioso, o time né? nessa situação do Palmeiras? Cara, eu gosto muito da utilização das categorias de base, principalmente quando a gente fala de um Palmeiras, como já foi citado aqui, de uma base vitoriosa demais. E nesse jogo contra o Botafogo, nós tivemos atuações individuais que foram boas. A do Luiz, por exemplo. A nota dele no final da partida, se eu não estou enganada, foi 7,5. Eu gosto muito do futebol do Luiz, o Emiliano também. O Rude Então, também assim, gosta. O Rudy Landucci Rudy adora. odeia o Luiz. Cara, quem é que ele gosta, né? Uma boa pergunta. Ele é um assim. senhor de 98 anos de idade, Corneteiro, cara. ranzinza. Ele seria da turma do amendoim, que ele mesmo eu estava ali, que também ele acho. mesmo falou. Concordo. Mas eu acho que a renovação, como eu falei aqui, eu gosto também muito do trabalho do Abel. Eu acho que ele tem um trabalho muito sólido, por mais que seja um ano que venha de... Cara, uma seca de um ano sem título no Palmeiras é crise. A gente falou disso também na semana passada. Mas eu também concordo que acabar com um elenco de um dia para a noite pode ser um tiro no próprio pé. Aham. Porque é uma renovação de um time começando meio que do zero, de jogadores ali que vão ter que, cara, agregar todo mundo junto sem ter aquelas peças fundamentais que existiam no elenco durante muito E tempo. o pior é que as revelações boas você já vendeu, né? É um ponto também. Então, deixa eu te falar que você falou do amendoim. Na saída desse... Quando o jogo acabou, nós estávamos lá e o Danilo Souto foi ouvir a torcida do Palmeiras, que saiu louca da vida, alguns com várias reclamações. Roda aí, o Dan.
Cá você do meu lado, como é que você chama, meu irmão? Leonardo. Léo, estamos aqui conversando, batendo papo. Você estava bem irritado também com a postura do time, com a escalação do Abel, com a demora para mexer. Faz seu desabafo aí. Pô, escancarou a fragilidade do elenco do Verdão, né, pô? A Leila só quer vender, só pôr dinheiro no bolso e não compra ninguém. Galera, vou soltar a grana, pô. Isso aqui não é pra ficar fazendo poupança, nada não. Vamos investir e pôr o time pra jogar bola. E Abel, coragem, pô, pôr o time pra frente. Segundo tempo inteiro com um jogador a mais contra o Botafogo, pô. Time, sim, muito fraco. Então, assim, tem que ganhar e tem que investir. Esse elenquinho aí não dá pra ganhar nada, não. O Palmeiras não vencendo o Campeonato Paulista. Vamos imaginar, atuando do jeito que tá. O Abel cada vez mais pressionado no cargo? Cara, pressionado. Ele tá vivendo da história dele, mas vamos falar a verdade. Faz 2 anos que o Palmeiras não joga bola. Então, assim, tem que investir. Não tem como ficar contando com o moleque de base pra sempre. A gente vê aí. Tem que investir, tem que dar a peça na mão dele também. Porque na hora que você dá a peça na mão dele pra jogar, dá pra você cobrar o cara também. Porque com esse time aí não dá pra cobrar nada. Recado pra presidente. Leila, pega o avião e tchau. Vai trabalhar na Crefisa, que aqui não é seu lugar, não. Vaza. Braga, vou perguntar para você, ele quer investimento, mas teve 700 milhões de investimento, não quer a base, não. O Palmeiras bateu na trave em absolutamente Me tudo, explica cara. isso. Não é possível. não. Estão acostumados, né? De fato, ficar um ano sem ganhar nada mexeu muito com o torcedor do Palmeiras. Só para trazer uma informação sobre o mercado, né? Essa coisa de Leila vai investir, vai contratar. O Palmeiras quer muito o Nino, zagueiro ex-fluminense, que hoje está no Zenit. E a informação que a gente tem é que o Zenit não quer fazer esse negócio, não quer se livrar do Nino. O Nino tem 28 anos, está lá desde 2023. É um jogador, um ativo muito importante lá, está muito encaixado na equipe. É um nome que o Palmeiras quer para reforçar essa defesa. Saiu o Mikael, que quase não jogou, mas é um jogador que o Palmeiras quer para fazer dupla com o Murilo, por exemplo. Mas o Zenit não quer fazer esse negócio, então está muito travado e não deve acontecer. Tá, então, o Nino que eu ouvi falar também, pelo menos... Lá na Rússia ele deve ser Ninosk. Ninosk está muito bem no Zenit, né? Ninosk. Uma coisa que a produção fez, porque é o seguinte, a gente está falando, né? Algumas opiniões. Talvez seja um esgotamento, um modelo, tal. Aí o torcedor entra dizendo, não está jogando nada, faz 2 anos que não está jogando nada. Nossa produção separou um resumo de algumas tentativas de ataque do Palmeiras. Ontem eu queria que vocês comentassem, Bira, a gente estava junto, né? Mostrando um festival de bolas longas, cruzamento. Roda aí, produção, por favor, quer ver? Separaram e a gente pode comentar em cima, porque nós tiramos o áudio. E vocês vão ver as tentativas. Eu falei do Bira, porque o Bira estava aqui ontem comigo, mas todo mundo pode falar, tá? Sim. É só vocês darem uma olhadinha ali que vocês vão ver. Teve E olhando a minutagem ali, ó, você vai vendo, ó. No comecinho, aí 6 minutos, quer ver, ó? A bola vem, ninguém encosta, vamos tentar a bola longa, perde a jogada. É que a gente estava falando também de um Palmeiras que vinha com peças muito boas e conseguia criar jogadas de uma forma muito tranquila. E a gente falava desse jogo do Abel e a gente vê um elenco, como a gente já citou aqui antes, muito fragilizado, muito modificado também. E que, cara, eu vou pegar uma fala do torcedor que é um elenco abaixo do que o Palmeiras estava acostumado. Agora, dizer que o Palmeiras não está jogando bola há 2 anos é um tanto quanto exagerado. Mas isso aí é nitidamente falta de recurso. O elenco não está encaixado, são peças individuais, obviamente, que são muito diferentes do que o Palmeiras tinha nos últimos anos. Então, é notória a diferença tática e técnica do Palmeiras. Então, assim, eu vejo como uma tentativa de um recurso. Assim. Um recurso. Foi o Rogério Ceni que falou, né? Que o Palmeiras só saía no chutão. Mas você sabe que a gente lembrou disso, viu? Foi bom você falar, Mar, porque nós falamos que quando o Ceni fez aquela crítica dizendo que o Palmeiras só fazia essas ligações longas, foi exatamente o período que o Palmeiras jogou muita bola, lembra disso? O timing foi errado, né? O timing foi errado. Mas agora cabe, né? Mas vocês agora fizeram esse jogo do Palmeiras. O Alan teve uma chance logo no começo, né? Que ele saiu na cara e quase Luigi, marcou. Né? Foi o Luigi? Foi o Luigi, O jogo poderia ter sido outro, né? Ó todas as tentativas, ó. Nenhuma deu certo. É ingrato você falar por um jogo, né? Acho que foi um jogo infeliz do Palmeiras. Mas, cara, eu tava falando que não é por um jogo mesmo. O Rudy tava aqui comigo e ele até concordou. Contra o Galo, o Palmeiras apresenta pouca variedade ofensiva e acaba, inclusive, fazendo os gols em jogadas de bola longa. O único jogo que o Palmeiras consegue construir de um jeito... Os únicos 2, inclusive, né? Foram os 2 clássicos, eu acho, que o Palmeiras conseguiu fazer gols de jogadas construídas, de movimentação, de triangulação. De resto, são gols que a bola é rebatida, sobra. É isso,
um lançamento de um zagueiro, e para mim não tem problema, tá? Eu acho também que não dá pra gente ficar aqui dizendo, ai, nossa, que horrível, bola longa. Isso é um estilo de jogo Recurso, né? e ele funciona. maravilhoso. É recurso, exato. Recurso, então, também acho. e o Palmeiras foi campeão assim algumas vezes. Então, para mim, não é um, ai, meu Deus, só chutão, que coisa horrível. O que pega é quando o jogo não entra. Porque aí, de fato, ele vira uma coisa de muito não tem uma lançamento variação, errado. né? Exato. E tem uma outra coisa, eu acho, né? Falta esse cara do meio, o Veiga saiu, por mais que o Alan não é a mesma coisa, não é a mesma posição do campo, o Felipe Anderson não está à disposição. E o Abel falou uma coisa ontem na coletiva, que eu vi uns trechos, que, cara, eu vejo muita diferença, assim. Ele reclamou do gramado lá de Ribeirão, que de fato quem estava lá, eu conversei com a galera que estava lá transmitindo pela Record, de fato estava um gramado mais pesado. E o Palmeiras se dá muito bem quando o gramado é rápido, né? Ou preferencialmente Acostumado com isso, sintético. né? Então, assim, é um estilo de jogo completamente diferente. O jogo fica mais lento. Você precisa jogar pro cara do meio do campo, o cara cria. E aí, acho que o Palmeiras sentiu muita dificuldade com isso. O Palmeiras, agora, se o jogo é veloz num gramado, ou como da Neoquímica, que se aproxima com a velocidade do sintético, é um outro tipo de jogo. Que é o tipo de jogo que o Abel gosta do time indo pra... Sinal dos tempos, né? Um time que não funciona jogando em grama normal. Nossa, o futebol acabou, né? Fecha aí as cortinas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, antes, porque a gente tá falando de Paulistão, e bola em campo no Paulistão e a brasa já tá acesa. Dia de jogo também é dia de churrasco, gente. Então, ó, vai de linguiça, hambúrguer e costela pra marcar um golaço. Manda a brasa, é perdigão na brasa. Agora eu vou mudar de assunto e vou falar do Corinthians, que vem... Corinthians, solta o hino do Corinthians. Só Corinthians, solta o hino aí! Não tem. Nosso programa não tem. Não tem problema. Não tem problema. Tá 2-0 lá no Mané Garrincha, em Brasília. O primeiro time campeão da temporada, mais um troféu. O Corinthians começou ano passado levantando o troféu do Paulista, terminou levantando o troféu da Copa do Brasil. Agora, me desculpa, começamos levantando outro troféu, a Supercopa Rei. Quem marcou? O Gabriel Paulista, né? E o Yuri Alberto, um golaço no final. A Gil Moura, queridíssima. Foram 3, né? Foram 3 porque Foi estranho aquele impedimento. Aquele não estava impedido, era o gol do Memphis, né? Que daria mais Eu um até dinheirinho. acho que tava, mas achei estranho mostrar, né? A Não, imagem eu vou do explicar VAR. por que não mostrou. Houve um problema de energia, caiu a energia, né? E virou uma confusão, não tinha VAR. Ficou sem VAR por 20 minutos. É real? É real. Só que eles falaram, dos 15 aos 35 ficou sem VAR. Deixa eu só te falar, não Que é a a primeira CBF marca vez. no mesmo dia que sabe que o Corinthians feminino vai jogar o Mundial, né? Mundial. Não é a Bacana. primeira vez que eu ouço falar de queda de energia lá no Mané Garrincha em dia de jogo. Cara, eu soube que a Gil tava mexendo nos fios lá. Exatamente. Uma hora. É isso que Mas eu ia eu não falar, sei porque se- a Gil teve Foi por lá, exatamente pegou umas imagens. Gil, eu quero que você fale, eu vou colocar tuas imagens. A Gil ficou lá e dizem que ela já voltou fazendo poropopó no avião. Rola as imagens da Gil, por favor. Cara, se eu falar que o voo quase não decolou por conta de os torcedores do Poropopó? Corinthians cantando, e a Sara falou assim, o avião não vai subir porque gritaram no meu ouvido, e aí, tipo, eu falei, cara, o avião precisa subir, moça, assim, cara, precisa subir, mas é inacreditável, eu juro que eu nunca tinha vivido o que eu vivi ontem no estádio de futebol. Todo o aplauso para a torcida do Flamengo, que é uma torcida que lota estádio em qualquer lugar que a gente vá, a gente vê. Mas ontem a gente viu uma torcida muito terceirizada, muitas pessoas que estavam indo ao estádio pela primeira vez ver o Flamengo. E a gente está falando de uma torcida do Corinthians que colocou mais de 180 ônibus de São Paulo para Brasília. Ontem eu vi uma invasão que eu nunca tinha visto em nenhum estádio. E é realmente, quando falam que a Fiel apoia do início ao fim, é muito verdade. Eu fiz o Poropopó também, porque eu assisti o primeiro tempo aí na torcida do Corinthians e o segundo na do Flamengo. E foi uma festa absurda. Eu acho que isso, querendo ou não, resultou muito dentro de campo, sabe? Quando a gente fala da diferença de questões financeiras, não se compara o elenco do Flamengo. Taticamente e tecnicamente existe ali a diferença também, mas ontem eu acho que, vou ser muito sincera, o Corinthians amassou o Flamengo do início ao fim do jogo. Braga, o que você achou? Basicamente isso. Merecido o resultado? Merecido. Desde o primeiro tempo, o Corinthians foi melhor no jogo, né? O Flamengo não conseguiu ter grandes oportunidades. Aliás, quando teve, o Bidu e o Hugo salvaram ali em cima da linha, né? Foi justamente na volta do segundo tempo, quando estava com um jogador a menos, né? Quando o Carrascal foi expulso ali, cara. Eu acho que a expulsão, óbvio, fez efeito, né? No segundo tempo também o Flamengo parou.
E o Corinthians valorizou muito o segundo tempo, né? Não teve jogo Picotou, praticamente. Ficou, caiu. É estranho. Cara, porque Dorival Júnior, irmão. mas o Vem Corinthians seu poderia- time entrega Roteiro, título pô. e Também, não é jogo único, né? Para jogo, é isso. É uma forma de jogar que irrita, deixa o corintiano com o coração na boca. A gente estava falando exatamente disso. Eu acho que foi na sexta-feira que a gente foi falar quem vai ser o campeão da Supercopa. Acho que todo mundo disse Corinthians. Que era a cara do Corinthians ganhar esse O jogo. Flamengo era tão favorito que o Corinthians Exato, ia que ganhar. o Corinthians ia ganhar e tudo E mais. assim, irônico, né? A bola cair nos pés do Lucas Paquetá no instante Nossa, final aquele ali, ele último poder lance, ele empatar E os 40 acabar milhões de euros pra indo cima. pra lua. viu? Indo pra lua, cara. Foi muito Aquele louco. lance ali. O jogo teve, então, algumas coisinhas, né? As pessoas chamam de polêmica de arbitragem. Eu não, porque foi correto. Né? A gente pode até questionar a forma, mas foi tudo dentro da lei. Na volta do intervalo, o Rafael Klein reuniu os capitães dos dois times, o Arrascaeta e o Gustavo, para dizer que ia usar o direito de rever um lance do primeiro tempo, né? Quando ele expulsou o Carrascal do Flamengo. A gente tem os vídeos. Eu nunca vi Assim, isso. eu fui ver que tá na regra. Tá na Que regra. Pode. Pode. Mas é ridículo, gente. Vamos parar. Parou. É a Supercopa do Brasil. Tá lá o campeão da Copa do Brasil. Campeão do Brasil. Não pode faltar VAR por 20 minutos. Não pode, sei lá. Sim. Tem um gerador. Tem que ter Então, alguma coisa. mas- Você não pode ter 20 minutos de falta de VAR. tá- E aí você não pode voltar do intervalo e falar, peraí, não, olha, agora a gente viu direito. Cadê a credibilidade? Não, e sabe o Roda. que eu acho que Eu pega? até acho que tá É certo. a falta de isonomia, porque aí o Felipe Luiz sai do intervalo com um time, Uma ele tática, volta com uma tática, muda. e aí, antes de começar o foi jogo, ruim os juiz tiram o Isso cara não de campo. tira o mérito e o título do Corinthians. Não por tudo que a gente tira, já falou. também acho. O Corinthians ganhou, mereceu e... Mas, pô. Agora, não dá. É pela credibilidade do produto. Agora acende um alerta também pra regra, né? É. Porque É, essa não regra é existe. válida. Então, mas já teve, eu lembro de regra, tipo, pênalti, acabou o jogo, os jogadores todos indo pro vestiário, desceram, aí o juiz volta. Não, mas ainda acabou o jogo, aí tá no último lance e tal, aí você volta, beleza. A questão é que acabou o primeiro tempo, ele deixou os caras irem e Uma voltou coisa pro que segundo. alguém perguntou, algum jornalista levantou essa possibilidade da substituição, né? Se o Felipe Luiz no intervalo já se ligasse e botasse ele para substituir, tirasse o Carrascal de jogo, talvez o árbitro não deixasse, né? Antes da substituição, ia falar, não, peraí. Vou mostrar É, algumas. verdade. Antes. Deixa eu mostrar verdade, algumas bem imagens levantado. com áudio para vocês. Primeiro do juiz dando a explicação para os dois capitães Isso que a na CBF volta. liberou Quer ver? o áudio. Roda aí. Vamos lá. Do VAR. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto pra ele, tá bom? Só dele ter explicado ali já era... E esse Voltar um lance, pouco, eu quero ela... Tu tem uma câmera aberta? eu tenho quase Não certeza tem que não foi câmera quando o aberta, VAR tava fora do ar. Ok. Cara, Não temos imagem no telão, tá? Não temos Tá sem imagem no telão. energia, não tem telão. tá assim. Ok. Mano. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha Ok. decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, Conduta concordo. violenta. Conduta violenta, parte sensível. Tá aí a explicação. Um minuto de silêncio, né? Escutou o áudio. Ah, não tem telão, porque não tem... Cara, tudo errado, cara. Não, um minuto de silêncio, né? Que morreu a arbitragem brasileira ontem por 20 minutos. Mas só pra avisar, não, nesse lance em específico, o VAR tava funcionando. É. O Rafael Klein, ele não viu o lance, porque foi o último lance de jogo. Exato. A bola saiu, ele termina o jogo. E o Bidon, ele fica deitado em campo e a galera vai reclamar, só que sai pro Foi dos intervalo. 15 aos 35 do segundo Exato. tempo sem VAR, se Então não me engano. ninguém Isso, sabia esse lance o que foi no final do aconteceu. primeiro Você tempo. viu o jogador caído, Exato. ele liberou, né? O jogador Acabou tá o caído. jogo. Não, então, mas aí é o erro. Aí que é o erro. Sim. Porque o VAR tinha que chamar e falar: não libera. não Tem um acaba o cara jogo. caído. É. Aconteceu um Ou lance. não deixa, Mas o VAR ou não não deixa o sabia o que árbitro... tinha Tá bom, se, Mas se os times sabia. forem pro vestiário, que foi até o árbitro poderia ter do 15 ficado. ao 35 do segundo tempo que apagou. Tanto que ele Nessa falou, não hora- tem telão. Não tem telão na revisão, mas tinha VAR na hora do lance. Tanto Sim. é que Tinha. ele recupera e vai ver depois. É. Agora, então não deixa o árbitro pro vestiário.
Exato. Os times foram, porque os Exato. jogadores Porque querem o Klein, descansar, ele tava o de árbitro costas vê, pro ele lance, volta então ali realmente e não sinaliza. viu. O erro foi, pra mim, do VAR. Porque o VAR tinha que ter visto o lance naquele e é momento, isso que a gente ter falou. chamado o Klein e ter encerrado o primeiro tempo já com a O expulsão. Felipe, aí a gente traz, você tem 15 minutos pra você preparar a sua equipe pros Sim, 45 minutos certíssimo. finais. É. E aí o cara preparou tudo aquilo, o técnico vai assim, Carrascal, Na você vai final, ali. né? Aí volta o cara, não, agora ele tá expulso. Pô, você perdeu 15 isso. minutos. Valendo o Não título. valeu nada. Assim, Inclusive, eu o sei só Felipe Luiz. reclama exatamente disso. E eu vou mostrar para vocês o Felipe. Roda o Felipe aí. Eu vai. reclamaria muito. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então, preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. O Corinthians também tem méritos, também preparou, estudou, tentou nos neutralizar. Foi um jogo muito igualado e eu prefiro pensar assim, como eu falei, foi uma derrota que, se começar agora a comparar 2023, e aí sim, vai começar a crise, catástrofe, eu preciso justamente do contrário, de estabilidade, de tranquilidade, entender por que perdemos esses jogos e continuar com o apoio do torcedor, porque quarta-feira tem um jogo muito importante e precisamos mais do que nunca do apoio deles. Tá aí o Felipe falando um pouco do que vocês falaram. Ele fala de estratégia e o Flamengo volta melhor do segundo tempo. Quando a gente o estava lá, Corinthians também parou de jogar. parou de jogar. E o Flamengo tem uma chance logo 2 minutos depois da expulsão, se eu não estou enganada, com o Eric Pulgar no travessão. Então o Flamengo teve chance de empatar o jogo ainda, quando estava 1-0 pro No Corinthians. final o jogo foi aberto, assim, teve chance. Foi. Teve um gol do Mendes ali aos 60 O que foi Corinthians anulado. teve o gol, acho que foi aos 15, Foi. sei lá, que seria o fim, né? Que era o gol do Memphis, que aí o Foi auxiliar anulado. levantou a bandeira, estranho, aí não tinha VAR para ver se... Aí, por isso, o pessoal, nossa, como foi rápido o VAR. Não, é que não tinha VAR. Então a decisão Nesse foi caso, de campo. foi a mantida, decisão. né? Foi a decisão de campo, foi mantida Nossa, olha isso, segue. Eu acho que esse Flamengo ainda tá no rebote, assim, essa questão... Foi o time que terminou o ano por último, né? Por conta do Mundial. Foi muito difícil emocionalmente para esses jogadores, porque você chegou muito perto do título mundial, né? Era para coroar um ano perfeito. Não ganha, aquela derrota que você fala, pus a mão na taça e não peguei, e aí você teve uma pré-temporada curta, aí você começa, toma um taca do São Paulo no Morumbi, vai para uma final que, lógico, entraram para ganhar, queriam ganhar, mas perde um jogo do Corinthians. Eu acho que ainda tá engrenando, mas esse Flamengo era que pegar no tranco com o Felipe. Não, o banco de reservas ontem era bizarro. Entrou Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Chega a ser bizarro. No jogo eu falei, é o banco. Mas dos caras. uma coisa também, né? O Corinthians terminou dia 21 e o Flamengo não voltou no Carioca, né? O não Flamengo voltou. optou por pôr um time... O Flamengo voltou sob pressão também, porque senão ia entrar no quadrangular do rebaixamento. E apesar do gol perdido, o Paquetá entrou bem no jogo. Entrou muito. E o jeito que você volta? O Corinthians terminou dia 21, como? Campeão. Ele ganhou o título, né? Assim, um título Faz uma diferença. gigantesco. Moral, né? E aí, se o Flamengo terminou, vamos dizer que não tivesse o Mundial, o Flamengo terminando com a Libertadores, os caras vão descansar e voltam. Pô, você volta, aquela derrota, eu estava lá, assim... os caras... Estraga férias. Estraga férias. Os caras estavam, tipo, não acredito. A gente comentou isso, que uma derrota seria um estraga-férias brabo, né? E agora vai pegar no aí, tranco, ó, o Salvio Spinola, me salve. Me salve. Ele falou sobre o lance e ele falou as mesmas coisas, nós vamos pôr um outro texto, mas ele fala que está tudo dentro da regra. A regra está lá, quando existe uma conduta violenta, você pode voltar ao momento que for. Mas ele faz essa ressalve a Salvio. Quer ver? Bota o salve aí, vamos rodar. Naquele momento, antes de sair, ele deveria falar, fica no campo e eu vou ficar pesquisando, identificando aqui as imagens. Ele não deveria permitir que o Klein fosse para o vestiário. Fala assim, segura os jogadores, segura os capitães. O que o Alex trouxe da sua pergunta é fundamental. O árbitro não tomar essa decisão, ele traz um prejuízo sim na informação. E ele poderia segurar até concluir. Concluir todas as imagens, concluir toda a checagem e tem aqui uma conduta violenta ou não tem nada. Ali eu acho que é um grande erro do VAR de permitir que o árbitro fosse antes de terminar o trabalho dele. Eu queria só tirar uma dúvida mesmo, que eu fiquei agora na dúvida. Será que ali na hora do intervalo tinha como ver imagens?
Porque estava tudo uma loucura ali já, né? Pelo que eles falaram, já tinha energia. Então, assim, eu acho que ele poderia ter visto. Mas isso que gera tudo, né? O árbitro foi pro vestiário. Será que alguém ligou? Assim, gente, vamos lá, são 15 minutos de intervalo. Se falam, o celular funciona, entendeu? Eu acho que isso aí foi um teatro, né? Ele já tinha visto esse lance. Isso, ele voltou Chegou pro VAR lá, ali vou dar uma olhada. Ele já sabia da decisão dele. Eu não sei se ele viu, mas com certeza ele foi Isso informado. é muito né? triste. Falou, olha, tem um lance de agressão e vai ter que voltar. Eu realmente não sei a regra, assim, completa, se ele poderia ter voltado no intervalo ali, ter visto no VAR, ou se ele realmente precisava esperar o intervalo passar para o jogo voltar, os jogadores em campo, para aí sim olhar o VAR. São muitas questões em aberto. Eu acho que a parte tecnológica era falha. fundamental para a gente entender, né? Exato. Porque eles falam que não tem a imagem no telão, mas tem não sei o quê e tal. Eu falei, enfim. Tanto é que ninguém entendeu nada na hora dessa expulsão. Já todo mundo ficou assim, gente, não tinha nada. Mas acho importante também falar assim, não pode apagar, a gente tem que voltar a falar também dos 100 e não sei quantos ônibus. O Corinthians começou a ganhar essa final com a torcida antes. Assim. Entrou no campo, mas é o Flamengo. Ganhou do Flamengo. Jogou com muito mais apetite, né? Muito mais apetite, apesar de uma virose que eu me entendi que aconteceu com esse time. Muitos jogadores foram bem. Eu tô um pouco cansado só, aí eu vou ser corintiano, tá? De ver tanta desculpa para tanta derrota. Por causa disso. Porque foi pênalti no Arrascaeta contra o São Paulo. Porque a gente estava com um time só de meninos no Carioca, por exemplo. Vamos jogar? Um baita elenco, milionário, melhor elenco do Brasil, é candidato a tudo. Vamos jogar. Pois a gente falou do Palmeiras agora. Quem começou o ano pior? Flamengo ou Palmeiras? Quem começou o ano pior? Se você pensar. Cara, é isso. Ninguém tá contestando. Tá todo mundo... Flamengo não começa... Mas eu gostei da fala do Felipe Luiz, por mais que ele tenha falado dessa questão da arbitragem, igual a gente tá falando aqui também, porque ninguém entendeu o que aconteceu, mas ele fala, foi uma derrota. Nós entramos pra ganhar, não ganhamos, e a gente tem que ver o que foi que aconteceu pra não repetir. Eu gosto muito do Felipe Luiz, eu acho ele um baita técnico. Então, eu acho que nesse jogo específico ele não tava tentando achar... E o pessoal que fala que ele não vibra, ontem ele deu uma bicuda. Ele se jogou no campo. Ele se jogou no hora que o Paquetá perdeu o gol. Ele deu uma bicuda mas aquilo ali foi inacreditável. No frigobar ali deles. Eu vi os 42 milhões de euros, assim, por cima do gol. Falei, meu Deus, eu tava na torcida do Flamengo nesse momento. O semblante da torcida ali, obviamente, que era o gol da salvação, né? Cara, foi inacreditável. O Paquetá teve a chance de... Imagina se o Paquetá faz esse gol. Imagina a história que seria contada hoje. Imagina. Né? Mas agora o futebol... É muito conhecido o futebol, né? Ele é maravilhoso quando você tem esses matas ou mata-matas, né? Como o Flamengo quase ganhou do PSG, gente. Peraí, PSG de Dembélé, de milhões, de não sei o que e tudo mais. O Flamengo chega como, o time cheio de dinheiro, com Paquetá, o Corinthians devendo, o jogador depois não tinha até... não tinha $1 milhão pro Alisson. E aí é um jogo só. E nesse nível profissional, cara, por isso que o futebol Dorival Júnior, né? Dorival Júnior também, é isso. Técnico de futebol, tá? Realmente, eu nunca critiquei, né, Dorival? Eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente, alguma coisa ele consegue fazer com o time que une todo mundo. O time é muito decisivo, é muito competitivo, sabe? Eu acho que ele prepara também os jogadores dele para esses momentos, sabe? E acho que o Dorival, por mais que no começo muita gente falasse, não combina com o Corinthians, não sei, eu acho que ele teve um entendimento do que é o Corinthians, do poder que tem a torcida do Corinthians. E muita gente ainda reclama do estilo com a galera de jogo reclamando dele, e ele conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Vou pôr o Dorival Júnior falando, quer ver? Vocês vão ver, por favor, Carneiro, só estou fazendo uma mudancinha no roteiro. Coloca o Dorival Júnior falando e tomando, inclusive, o banho de água gelada. Roda aí. É um momento importante do Corinthians, é um momento de uma busca por uma nova identidade, uma reafirmação em todo o processo. É isso que eu espero que aconteça daqui para frente, que não fiquemos parados nas comemorações dessas duas conquistas, mas, acima de tudo, nos mexendo a todo momento para que possamos reencontrar aí a melhor condição possível e façamos de 2026 um ano muito importante para a reestruturação completa da equipe, naturalmente torcendo também pela recomposição do clube. O que você fez? Qual foi a receita para você transformar um time que perdeu de 4-0 para um time que ganhou um campeonato em cima desse mesmo rival? Vocês estão de sacanagem.
do frio que está aqui. Coisa tua, né, Marcelo? Fato é que realmente ele consegue fazer o time jogar nesses momentos. Sabe que eu penso assim do Dorival, e acho que alguns outros técnicos, até comparando com o Felipe, por exemplo, que eu acho que é muito bom também. O Dorival, como jogador, quando júnior, viveu muito semifinal, tinha muito mais quartas de final. O brasileiro era assim, os estaduais eram assim. E aí ele é um técnico que agora... Porque a motivação ali, a preleção, a conversa antes de um jogo de Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, na 15ª rodada, é diferente quando é uma final. Você senta com o cara, você olha no olho do cara. E eu acho que o Júnior, ex-jogador, e o Dorival, ele é um cara que viveu muito mais isso que o Felipe. O Felipe, ele ganhou muito mais campeonatos, ou jogou muito mais campeonatos de pontos corridos, né? Aí você pega esse Flamengo, é difícil bater o Flamengo num ponto corrido. E ele não teve tanta vivência, talvez, como o Júnior, jogador de mata-mata. Copa. E o Dorival só pode ser isso pra explicar, porque o cara, assim, ele tinha alguns jogadores... técnicos completamente diferentes. Aí você vê o Flamengo, o Corinthians jogando a 5ª rodada do Brasileirão e assiste depois desse jogo da Supercopa. Você vai ver o Corinthians agora na volta, vai pegar o Palmeiras, nem sei o que vai acontecer. Não, Corinthians e Capivariano promete ser um dos piores jogos do eu acho ano. que Corinthians e Capivariano, que é quinta-feira pelo Paulista, vai ser uma coisa horrorosa. Mas é isso, porque o jogador também entende, né? O boleiro, o cara que gosta da bola, ele sabe, pô, final, semifinal. E aí você tem um cara ali que entra na sua mente. Então, acho que méritos do Dorival, acho que não é só emocional. Ele é um cara que taticamente também entende muito de bola. Mas, cara, ele deve ter... Eu queria estar ali, assim, viver, né? Esse elenco do Corinthians aparenta entender muito bem também o final, cara. Eu vi por uma entrevista do Memphis que ele fala, né, dos problemas que tem que ser superado e tal, mas ele fala do time. Ele fala essa torcida e esse time, esses caras, eles são muito bons, a gente está fechado e tal, então dá para entender que algum tipo de blindagem foi feita ali, apesar de tudo. A nossa produção preparou uma coisa muito legal, que são os maiores campeões nacionais. Tá? O Corinthians levantou essa primeira taça e aí a gente vê como fica o ranking dos títulos nacionais com essa Supercopa. Quer ver? Ó? É um top 10, tá? Com a quantidade. Quero ver como é feito esse ranking. Não, ó, o pessoal tenta apagar a história de um time. Todos os brasileiros, Copa do Brasil. Essas listas são maravilhosas. Inclusive, pra trás e pra frente. Série B, vale. É título nacional, tá? Quer ver? Nos últimos, sei lá, Palmeiras tem mais títulos, 20. O Flamengo tem um asterisco ali que diz respeito a esta moça que está aqui com a gente. Ela já bateu a mão nas pernas, porque ela já sabe do que se trata, mas vamos falar já já. O Flamengo considera 18, tá? Mas são 17. Aí a gente tem Corinthians com 14, Cruzeiro com 11, Santos com 10, Grêmio com 9, São Paulo com 8, Galo com 7. Mas entra o quê? Tá entrando Supercopa. Fluminense, entra ali Supercopa, Brasileiro, Copa do Brasil, Série B. Todos os títulos nacionais. Nacionais, contando Série B também. Jules Rimet, não, né? Não, aí... Claramente não, né? Eu falei que isso aí era pra... Jules Rimet não entra. Essas listas, elas são maravilhosas. Brasil não entra. Elas são maravilhosas. Legal. Então, depois do Pelé. Palmeiras. Então, a gente vai fazer depois do Pelé. O 17 depois do ali, Pelé. Que o Pelé não era ninguém mesmo. O 17 que o Flamengo considera 18 é por conta daquela final de 87, envolve seu time, né? A final de 87, na verdade, envolve Sport e Guarani, né? O Flamengo se recusou a jogar e fica nessa aí até agora. Então seria 16. Não, o Flamengo considera 18, né? E conta Robertão, então conta Brasil. Tá contando tudo ali. O Palmeiras, então, são as Supercopas, a Série B, o Brasileiro, Copa do Brasil, por isso que o Palmeiras não. 2 títulos de Série B do Palmeiras, vale ressaltar, né? Aí já é 18, né? Palmeiras tem 12 brasileiros, 4 Copas do Brasil. Os brasileiros tem 4 para trás e 8 para frente, né? Uma Supercopa e uma Copa dos Campeões. Isso aqui vai acabar mal. É o tipo da conversa. Olha a cara do Bira. Olha a cara do Bira aí, ó. É melhor a gente aproximar. Vai acabar mal. A produção faz de propósito, vocês sabem. O cara começa... Mas por quê? Porque vai render corte. E aí vai render a turma ou massacrando a gente. Mas pera, estão perguntando até qual é a polêmica? Falem. Ali não tem, até a gente coloca 17 e ele considera 18. Fala você, Bruno. A eterna discussão, que é isso, eu vou falar até rindo porque é engraçado. O título pra trás, o cara conta pra trás que a taça foi entregue depois. 2 títulos no mesmo ano, era Robertão e não sei o quê. Pro torcedor santista, pro torcedor palmeirense vale. O rival vai sempre falar que não. Essa discussão é maravilhosa, porque eu nunca cheguei em lugar nenhum. Mas, enfim, maiores campeões nacionais. Baseado em todos os títulos brasileiros possíveis e imaginários. O asterisco no Flamengo é por conta disso, tá? Deixa eu falar, vou colocar... Vem pra mim que eu vou colocar um QR Code bem legal.
Ó, vou colocar um QR Code, que é o QR Code do R7, tá? Eu sempre convido a você, se você ainda não está lá, vá. Porque você apontando sua câmera para esse QR Code, você vai direto para o R7. É lá que a gente tem nossas transmissões de Paulista e Brasileiro. É lá que tem Cosme Rimoli com suas informações, Jorge Nicola com as suas informações, principalmente de mercado, muda daqui, muda de lá, classificação, próximos jogos, tabela dos campeonatos, tá? Então vai lá, R7, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code direto no R7. Combinado? Quero ver quem é que tá fazendo essas artes, viu? Depois nós vamos lá. Vou te levar, é uma salinha ali. Vamos lá. Eles ficam fechados, eles trancam. Memphis Depay conquistou o 3º título com a camisa do Corinthians. 500 milhões aí na... Ou seja, mais dinheiro na conta. Como vocês sabem, o contrato dele com o Corinthians prevê premiação por meta de desempenho, além de salário, luvas, direitos de imagem. Ontem ele bateu mais uma meta prevista em contrato e quase outra, né? Porque teve um gol dele legítimo anulado. Vamos ver a conta atualizada, já são mais ou menos uns 25 milhões. Coloca a conta aí. Nossa equipe de arte que fica trancada naquela salinha. E aí eu quero falar com o Braga sobre isso, tá? Os milhões de Memphis. Título do Paulistão de 25, 4,7. Título da Copa do Brasil de 25, 4,7. Títulos da Supercopa do Rei de ontem, 4,7. 70% dos jogos, né, que ele cumpriu, 6,3 milhões. Participação em 25 gols, 4,7. 70% dos jogos... Está carregando ainda, né? E participação em 25 gols, também loading, também carregando. Eu acho que ele está sem dinheiro. Não, mas uma coisa que é importante. Primeiro, é lógico que o Corinthians não sai do Corinthians, tem muito patrocinador envolvido nisso, né, Braga? O próprio contrato do patrocinador master do Corinthians tinha um valor separado para o Memphis, que era de 57 milhões, né? Então ele ganhou ali 25 milhões. Óbvio, ainda tem o salário, ainda tem todos os vencimentos do Memphis, que é um jogador caro para o Corinthians, né? A gente sabe que tem uma dívida aí de 30 milhões que o Corinthians ainda não pagou referente à bonificação e que está parcelando, está tentando achar um mecanismo para pagar o Memphis. Mas assim, o torcedor do Corinthians hoje não quer saber dessa conta, não, né? Trouxe esse jogador justamente para disputar títulos, para brigar por coisas grandes. Ele é bonificado e ele ganha essa premiação por conta de objetivos atingidos, né? Então não está perdendo dinheiro. O Corinthians está atingindo objetivos e se está isso no contrato. E o Braga conhece muito, né, desses contratos e jogadores. Eu estava falando com o Bira aqui. Cara, é o melhor custo-benefício que já teve. Todo mundo falou, mas tudo isso. Talvez fosse até o dobro. Quantos jogadores que o Corinthians vai lá e contrata por 6 meses? Ou que sai e todo jogador processo o Corinthians que bater meta para receber. O problema da dívida do Corinthians são os outros 30 jogadores que você compra, que não vira nada. Ele é o que dá retorno, né? Ele tá barato. Agora, tem que avisar o Carrilho, né? Tem que avisar o Carrilho, que o Carrilho falou que não precisa de jogador caro, mas tem um aí que é caro pra caramba. O outro lá, né? Igor Coronado, que jogou só na Arábia, veio ganhando milhões. Aquele outro que rendeu Olá, outro jogador caro, mas não rendeu nada. Félix Torres, que tá lá. O outro que tacou. Faz um contrato. Isso a gente tá falando de caras que jogam, tá? Que jogaram. Teve muito jogador que vem pro Corinthians que ainda vem, que não joga. Que ganha milhões aí, bota o clube na justiça, aí são milhões em dívida trabalhista, etc, então, etc. Assim, é que é fora da folha, né? Você olha o Memphis, assim, é um custo alto. Mas, gente, às vezes a gente para e pensa, o cara é titular da Holanda. Se não tivesse tudo isso, ele não viria. Não estaria no Brasil. E que chegou e faz gol em final, ou é decisivo. É isso que eu falo, né? É assim, contrato é assim, poxa, que bom que se respeita um contrato. Você faz um contrato, te oferecem coisas, você propõe outras. Aceitou, assinou, tá valendo. Senão o cara não viria para cá. Também. O marketing, por exemplo, a gente traz... Na Holanda, o cara é o artilheiro da seleção da Holanda. Se a gente traz o Paquetá. O Paquetá, além do jogador de futebol Lucas Paquetá, vem o marketing. Quanto ele vai trazer de marketing? Esse exemplo é bom. Hoje, você tem que escolher. Você não é nem flamenguista e nem corintiano. Você tem que escolher Paquetá ou Memphis. Você tem que contratar. Pelos valores que são. Porque o Paquetá, olha quanto foi o Paquetá e faz a conta do Memphis. Sim. Assim, eu acho o Paquetá vai render pra caramba, um baita jogador, mas eu, pelo custo-benefício, eu vou no Memphis. Eu tô falando muito da questão da marca Corinthians. O quanto o Memphis agrega na marca Corinthians. Você vê um monte de criança de faixinha, né? Cara, tem uma identificação, ontem, em Brasília, uma criação do ídolo. Você olhava pra uma camisa do Corinthians, a cada 5 camisas do Corinthians era pelo menos uma com o nome Memphis atrás. As crianças todas usando a faixinha do Memphis. Pô, ele se identificou
com o Corinthians, tem vários vídeos indo na favela, fazer trança no cabelo. Ontem, a gente sabe que ele não sabe falar português ainda, né? Mas, cara, ele pega a taça, bota a taça na cabeça e fala, foi por vocês. Ele tá aprendendo. Ele deu uma entrevista mais ou menos ali, mas se esforçando, mostrando que tá identificado. Então, para além do jogador Memphis, para além das bonificações que, merecidas se isso foi acordado, tá no contrato, e se ele bate as metas, ele tem que receber o bônus, a marca Memphis pro Corinthians... A gente só fala dos custos do Memphis por causa da dívida do Corinthians. Se o Corinthians tivesse sanado como o Flamengo, ninguém ia falar, E tem jogador mais caro que o Memphis aí no Campeonato Brasileiro que não tá levantando taça, tá? Fica aí a crítica. Cite três agora. Eu não sei 3, um eu sei. Começa com que letra? Com Ney e termina com Mar. Exatamente, nem em campo tá. Nem em campo, eu ia falar isso, deixa jogando, né? É mais caro, tá? Acalma o coração. Alô? O valor é mais alto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque ontem vocês viram que Carlo Ancelotti estava no Mané Garrincha. E o Bidon foi eleito o melhor jogador, né, dessa final que o Ancelotti assistiu. E o Bidon falou do sonho de defender a seleção brasileira com essa frase que eu vou colocar aqui para vocês. A gente preparou numa arte, nessa Copa do Mundo. Ele fala, Lancelotti, estava aí? Em interrogação. Legal que ele pôde estar aqui. Foi um grande jogo, tomara que ele tenha gostado, né? É meu sonho de moleque jogar pela seleção brasileira. Pude ser campeão pela seleção sub-20 e já foi um orgulho imenso. Sonho todo dia com seleção, mas tem que trabalhar, o nível é muito alto. Breno Bidon, meia do Corinthians, que evoluiu com o Dorival num prazo muito curto. E acho que é total na conta do Dorival, porque muda de posição o Bidon, adianta ele e faz o menino florescer mesmo, né? Você vê que hoje ele é peça fundamental nesse meio de campo do Corinthians e já tá parecendo outro, tá? Que vai virar fundamental em questão de dias. Monstruoso. Que é o André. Esse é monstruoso. Joga muita bola e é exatamente a posição que o Bidon fazia antes e que agora tem um cara de verdade para ela, para o Bidon poder jogar ali. Então, acho que o Dorival sabe fazer isso muito bem, né? Onde ele passa, ele deixa também esse legado, né? No São Paulo foi o Pablo Maia e o Alisson, a dupla, que ele muda o Alisson e faz o futebol do Pablo Maia também explodir. Você tem no Santos mesmo vários jogadores de base em várias passagens do Dorival que acabam sobressaindo. Então, acho que está super na conta do Dorival e, para mim, o Bidon vai se destacando mesmo como dessas grandes promessas aí do futebol brasileiro. Braga, você sabe alguma coisa de mercado? Bidon, e aí? Uma coisa interessante para o torcedor do Corinthians é que não existe um desespero para vender, assim, nem por parte do staff do jogador. Já conversei com o Fernando Brito, empresário dele, quer dar rodagem para o menino, quer que ele se identifique com o Corinthians, que ele ganhe títulos, que ele, de fato, evolua o seu futebol no Brasil e no Corinthians. E nem do Corinthians. O Marcelo Paes ontem deu uma entrevista e falou, essa não é a janela forte é a do meio do ano, a gente quer aproveitar o Bidon aqui, quer fazer ele jogar. Mas em cima do Paes que você está falando, eu vi uma entrevista dele falando que o Corinthians prevê até o final do ano, né, a temporada é longa, 200 milhões de reais em vendas. Não, com certeza. Então precisa vender. Então, assim, eu acho que é o dele do Yuri. Só que do Yuri. Félix Torres. Mas acho que a janela forte para ele é o meio do ano. E o próprio Paes falou o seguinte, do André. Falava assim, não, o Bidon, claro, é um ativo, é importante. Ele falou do Bidon, mas ele já cita o André. E, cara, como o Bira falou que assim, eu me assustei vendo pessoalmente. Eu fiz o Corinthians e Velo. O moleque tá, assim... O moleque tá pronto. Tá pronto. Ontem ele jogou muito. Tá pronto. Ele jogou demais. Não sentiu a final. Ontem o meio barra ataque do Corinthians funcionou muito bem, cara. Cara, esse cara, assim, ó... É um monstro. Pronto, é um monstro. Pronto. Então, e acho que pode até, enfim, ir até mais que o Bidon, assim, prospecção de carreira. Acho o Bidon muito bom. Não sei se para a seleção agora, assim, que nem... Já é isso, essa pergunta, né? Falando se não fosse ano de Copa, acho que poderia ser um teste, Exato. né? Mas pode ser um menino para um próximo ciclo. Eu acho que é para o próximo ciclo, é isso. Eu acho que pode ser um dos possíveis para o próximo ciclo. Que nem o João Gomes, o André foram possíveis para esse ciclo e no final nem todos se concretizaram. Sim. Eu acho que o Bidon, ele é um possível para o próximo ciclo. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E aí escolher o mercado correto, né? Eu acho que Espanha é a cara dele. Marcos Leonardo era um cara que tinha essa coisa e foi para o mercado mais escondido.
vendido, agora está indo para o Atlético de Madrid. E deve se sair bem no Atlético de Madrid, porque é um atacante com características parecidas com o Álvares, né? Que é o atacante que o Simeone usa. E eu acho que é por aí. Eu acho que o Bidon, por exemplo, é um meio-campista de futebol espanhol. Porque ele é veloz, ele tem o drible curto e ele tem a visão de jogo. Eu acho que é um cara que, se acertar o mercado europeu, se desenvolve muito. Se errar, aí pode virar um Arthur, que agora está no Grêmio, joga muita bola, é impressionante. Mas, assim, nunca virou a unanimidade que a gente esperava em seleção brasileira. Eu acho que seleção sempre é um degrau acima. Agora, assim. o Ancelotti lá, né? Estão falando do Bidon, acho que ele... não é um absurdo ele convocar o Bidon, tá? Testar, acho que ele não vai... Acho que por um momento de teste não daria. Eu acho que não dá tempo. Agora, tem um cara que tá mais... Tem um cara que tá paquetar. mais pronto, que aí, assim, seria um teste ousado, ia até perguntar pra vocês. Mas o cara vem de uma sequência... O Yuri tá fazendo gol, cara. A gente precisa de gente que faça gol. É um absurdo testar esse cara na seleção. Eu acho que porque se testar o Yuri, por causa desses últimos tempos aí, não testar o Endrick, né? O Endrick tá voando lá, eu também ia falar. Agora, não, mas eu também acho que é um bom teste, tá? Eu acho que o Endrick é um bom teste. É que eu acho que aí tem mais... Tem mais gente mais na fila, concorrência. cara, né? João Pedro, tá engolindo a bola no Chelsea. Mas o João Pedro não é mais um teste, né? Eu acho que o João Pedro é um cara que eu acho que o João Pedro tá. O João Pedro mostrou esse final de semana que é bom de luta. Mas então você tem só mais uma vaga ali, tá ligado? Quando o cara volta, mas o cara virou pra ele... Ele fez assim, ó. Não, Quem não sabe o João Pedro se meter numa confusão lá. Com um dos caras mais fortes no futebol mundial. Não, a hora que o cara virou, eu fiquei com medo. Vendo o vídeo, eu fiquei com medo. Eu falei, não vai nessa. Deu ruim pra você. Procure depois, porque no jogo o João Pedro vai lá, sai, quando ele dá um safanão, o cara vira, o cara é um armário. O parceiro dele, quando ele empurra o cara, ele vira pro João Pedro, o João Pedro faz assim, ó. Vou levar. Ele faz... Briga nunca é legal, mas é legal que ele não fugiu também. Eu gostei da ousadia. Teve postura. Só pela ousadia. Mas eu acho que tem... Quando você tá no meio de uma briga, você dá um empurrão, depois já vem na tua cabeça, que eu fiz? O que eu fiz? Mas, por exemplo, o João Pedro, eu acho que tá na lista. Tá na lista, mas aí a gente tem mais um, Eu né? acho que o João Pedro E já aí tá esse na mais um, a gente, você acha que o Yuri passa na frente do Vitor Roque, que fez tudo aquilo Também acho que não. só porque o Palmeiras perdeu? Eu vou ser polêmico. Títulos? Eu vou ser polêmico. Eu acho que são posições diferentes. A Endrick e Yuri, eu acho que estão na mesma fila. Eu acho que a gente precisa de atacante. Eu acho que o Vitor Roque pode fazer, mas eu gosto mais do Vitor Roque atacando pelos lados. Não, eu sei, mas o Endrick tá jogando no Lyon pelo lado direito. Tá, mas ele joga também o Endrick também faz a posição. Mas eu acho que o Vitor Roque também é esse cara. Eu acho que eu fico pensando que tem muito nome, assim, sabe? É que eu acho que a gente não Isso tem que a gente nem tá falando definido. de Richarlison, que é um cara que o Ancelotti gosta. Testou já, né? E não sei se cravou. Pode ser que... Eu acho que essa última convocação vai ser muito dos testes finais. Aparece na época de Copa, pô. Vai ser levar o cara que ele... É a última chance pra ele ver quem ele precisa ver. Quem ele já tem certeza? Por exemplo, ele não precisa levar o Vini Júnior. Pode até que ser que leve, porque são amistosos importantes, ele precisa treinar. Mas se ele precisa testar alguém, é agora, né? Também eu acho que já não dá mais tempo de testar, gente. Você acha que ele já tem os... Eu acho que ele que tinha pra testar. Eu acho assim, o Endrick tá ali, ó. Você acha que ele foi ontem só assistir mesmo? Eu acho que ele... Não, Foi ver o Paquetá. Foi ver o Cara, Paquetá. gente, o Corinthians foi campeão, mas ele foi ver jogador do Flamengo, mano. Sério, é isso. Ele foi ver o Paquetá, ele foi ver os zagueiros, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, que vira e mexe. Pode ser, são colocados, o Alexandre, que é o lateral que ele convoca. Mas acabou vendo o Bidon, vai que se viu o Gabriel Paulista. Viu o Yuri Alberto. Eu acho super, mas... Vi um golaço do Yuri Alberto, viu o Paquetá jogando talvez o Pedro ele foi ver, que tem feito também partidas muito boas. Sabe, eu acho que... Eu entendo, legal, o Corinthians foi campeão, o título é do Corinthians. De jogadores que estão mas no ele foi Brasil, ver. é o Flamengo. Mas ele foi ver mesmo, era jogador do Flamengo, torcedores calma total. Só porque eu vou mudar de assunto, já vou explorar um pouco a família do Piscinato. Ele já fechou seus olhinhos, eu vou ter que falar com meu irmão. Vai, porque foi muito legal o desempenho do Corinthians, das Bravas, nós vamos falar. E a gente está falando de mercado, milhões e tal, mas eu quero que o Birinha, fale assim, cara, vou te dar uma oportunidade. Oferta, Bira, manda, vai. Não, Zé, então a galera fica se perguntando, Birão, onde que eu acho milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil, cupom todo dia? Mano, é simples. Baixa o app Magalu, porque lá você encontra tudo isso. Entendeu? Viu como é simples? Chamei o Bira veio, pimba, deu-lhe o recado, é isso que eu gosto. Corinthians também esteve em campo, aliás, poxa, tudo bem que são federações completamente diferentes, mas colocar a final do feminino no mesmo dia... Absurdo. Né? Erro crasso da CBF, Enfim, desculpa, mas as Brabas foram lá para o Mundial Feminino
que é o primeiro Mundial Feminino da história. Vitória do Arsenal, que é um baita time. Eu assisti boa parte do jogo, foi 3-2, jogo dramático. As Brabas buscaram 2 vezes o placar. Como diz minha mulher Rafa, no primeiro empate, a bola entrou uma vez, a goleira, daí a outra vez tocou, bateu dentro do gol. A Rafa falou, isso deveria valer 3. Porque entrou 3 vezes no mesmo gol. Mas, enfim, me fale tudo, por favor. Gabi Zanotti, Vicky Albuquerque, garantiram empate, foi muito louco. Me fale tudo de seu irmão. Que é o técnico curiosamente, do Corinthians. Né? Ele é o que entende de futebol. Nitidamente. Você é o que fala besteira. Eu venho aqui cornetar. Nitidamente. O Lucas manda você apitar. Lucas Piscinato, que é mais novo, aí eu sempre brinco que tudo que ele aprendeu com futebol foi comigo. É isso, tem que dar a carteirada, Bruno. Mas, cara, assim, hoje eu consigo falar e também ver da mesma forma como você tá falando, Zé, que é um baita orgulho pessoal, né, por ser meu irmão, mas um baita orgulho dessas mulheres. Eu acho que, principalmente, né, quem entra em campo são elas. Acho que tem todo o trabalho do staff, seja do técnico, do auxiliar, do preparador de goleiros, todo mundo tá lá e ajuda, mas quem faz, né, quem acontece são essas mulheres. E aí a gente tem que bater palma, porque são as mulheres do Corinthians, mas as mulheres do Brasil. Quem não acompanha muito futebol feminino não tem noção do que já foi o primeiro jogo. Ganhar do Gotham não é assim, ganhou no time... Gente, assim, só se falava, e o meu irmão, conversei com ele esses dias, lá só se falava, a imprensa só ia, Arsenal e Gotham, afinal, o Arsenal é o time americano contra o time inglês. Sim. Então, assim, já começou esse papo lá. Eles já entraram, e aquela superioridade americana de que iam passar. Já fizeram um baita jogo contra o Gotham, quase morri do coração. Já com um enredo lindo, com a Zanotti, que pô, fala-se de Sócrates, legal, né, no Corinthians. Acho que pro feminino um dia ela vai ser Zanotti, proporcional a isso. Acho. É uma baita jogadora, uma baita pessoa, uma pessoa que tem uma consciência política de futebol sensacional. Ela faz o gol e aí vai pra essa final. Eu tava assim, o pessoal na redação da Record brincava comigo. O Arsenal não vai dar 3-0. Eu quieto, né? Falava assim, meu Deus do céu. Não, o pior é que a gente pensava isso mesmo. Porque a discrepância é absurda. A questão da liga também. A gente tá falando de uma das maiores ligas, se não a maior. Jogando em casa, temperatura absurdamente baixa pra jogadoras que... Quando a gente fala de salários são muito diferentes também, porque o investimento no futebol feminino lá é muito diferente daqui. Se você vê o jogo fisicamente, porque a exigência física e como elas treinam e são... É diferente, assim. É o que a gente fala na seleção feminina, às vezes, quando a gente chega numa decisão de Olimpíadas, de Copa do Mundo, quando vai pra prorrogação. Que a gente sente quando a gente joga com seleções que tem um preparo, eu não sei se melhor, mas diferente do que o nosso. Que a gente sente fisicamente, principalmente isso, cara. E acho que a gente podia ficar falando horas. Eu poderia, pelo menos, mas assim, cara, foi muito bonito de ver, de novo, a gente falou dos ônibus corintianos que foram pra Brasília. Cara, dava pra escutar a torcida corintiana dentro do Emirates. Muito legal, né? Isso, assim, o Arsenal não é que nem foi PSG jogando lá no Catar. O Arsenal estava jogando na casa dele, né? No estádio onde elas estão acostumadas a jogar. O Corinthians jogou em casa. E o Corinthians fez jogar em casa por conta da torcida. Eu acho que, o enredo do jeito que foi... Assim, eu tava contando pra vocês, eu saí de casa, fiquei nervoso, faltando 10 minutos, quando eu não queria ver, meio que vendo no celular, dirigi, parei o carro, fiquei assistindo, passando nervoso. Sai o pênalti no último minuto. E a Vitória faz aquele gol aos 96, ali é a crueldade do futebol. O futebol ele é maravilhoso e cruel, porque assim, o enredo... Quem empata o jogo? Quando o Arsenal fez 1-0, eu falei, agora foi muito cedo. Falei, não vai dar, pum, empatou. Zanotti de novo, né? De novo, como a história é contada, e isso é mérito do Corinthians, que tem um projeto a longo prazo. E olha quem foram as autoras dos gols, né? A Zanotti é muito significativa e a Vicky é tanto quanto. E aí, pênalti no último... Cara, já pensou bater esse pênalti? Assim, eu não quero, mas nunca, nem olhava pra mim. Último minuto, você vai bater, o jogo acabou. Você sabe que você tem a chance de levar o seu time... Ela bate firme no meio, leva o Corinthians pra prorrogação. E, cara, aí é difícil, assim, pra mim falar, porque a gente acreditou, né? E eu acho que é triste, mas é bonito ao mesmo tempo, morreu atirando, assim. O Corinthians toma um gol num contra-ataque. Porque na prorrogação não entrou simplesmente pra, tipo assim, vamos ficar com as 11 dentro do gol e vamos pros pênaltis. Não, eles fizeram o gol, estavam melhores animicamente. E aí, uma infelicidade da Duda, que é um monstro, que estava cansada, que é talvez uma jogadora de nível europeu. Ela perde uma bola num contra-ataque, aí você vê, sai o gol e, cara... Assim, mas eu tô mega orgulhoso do meu irmão, falando assim, eu tenho muito orgulho. E eu acho que a gente tem que bater palma pra essas mulheres. Tem que bater palma, merecem. E, Lucas, quando você voltar, o teu irmão mais velho vai te cobrir de porrada. Como sempre, né? Não tem jeito. Deixa eu falar uma outra coisa. Nesse meio de semana, o Corinthians... Então, isso que
vai ser estranho para vocês, porque no meio de semana a gente tem o Brasileiro, mas nós vamos ter esse jogo único, Corinthians e Capivariano, né, Bira? Isso. Que é o jogo que foi adiado por conta da Supercopa, né? E aí o jogo do Brasileiro é adiado, porque o Corinthians pegaria o Atlético Paranaense, né? Aí então vai ter aquele gapzinho de novo, mas depois é mais fácil acertar o Paulista, que vai acabar antes, do que o Brasileiro, né? E tem rodada do Brasileirão. Então mostra aí, vamos colocar na tela, só para vocês verem, a segunda rodada do Brasileirão tá ali, ó. Esse é exatamente o que o Bruno acabou de falar. Esse Atlético e Corinthians foi adiado, mas aí a gente... é nosso jogo, tá? Nosso, né? É nosso. Esse Atlético e Corinthians, qual a data que tá ali? 18 do 2, vamos transmitir esse jogo. Por isso que foi adiado. É uma quarta-feira, meio de semana, tá? Isso, boa. Aí a gente tem Flamengo Internacional, a gente tem Red Bull Bragantino e Atlético Galo, a gente tem o Remo jogando em casa, vai ser interessante, contra o Mirassol, mas esse jogo tem um detalhe, talvez ele mude, porque, eu não sei, deixa eu ver aqui, neste momento estamos com o segundo tempo de Mirassol e Novo Horizontino, que ontem, por conta das chuvas, foi paralisado, tá? Então vamos ver esse jogo Remo e Mirassol subiu no telhado. Santos e São Paulo, Birá. De novo. Não, vamos falar do Remo e Mirassol, cara. Tá? Aí pelo Brasileiro. Aí Grêmio e Botafogo, Palmeiras e Vitória, Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba. É essa rodada no meio de semana do Brasileirão. Como você sabe, está rolando o Brasileirão junto com o Paulista. Vai ser um pouco confuso, mas logo as coisas vão se acertar. Mas Santos com o Neymar no banco, é o que estão dizendo já, hein? Não, bacana, motivacional lá em na cima. Vila, né? Já tem o Robinho Júnior que alegra a torcida e aí tem também agora o Neymar para alegrar o vestiário. Muito corajoso. Né? Toma, hoje eu tô afiado. Tá magoado, cara. Hoje eu tô afiado. Tá magoado. Não, ele tava, ontem ele tava, não teve, quando foi que você tava bem? Hoje eu tava baixo, ontem eu tava com o astral lá em cima, sábado eu tava baixo astral. Porque, né? Fazer o quê? Enfim, a minha penitência de... São 6 jogos, né? Deixa eu falar. Jogos. Deixa eu falar com você que está em casa agora. Presta atenção um instantinho, ó, porque há anos, conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, tá? Porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Mas, ó, aquele toque que a gente sempre fala, jogue com responsabilidade. Combinado? Vamos falar então agora... Ô Zé, deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho que a gente estava falando do Brasileiro. Fale. Eu acho que a gente vai ver uma das festas mais bonitas do ano, a torcida do Remo contra o Mirassol, a estreia do time na Série A. Então, por isso que eu acho também. Com certeza. E o Bira fez muito a Série B, né, Bira? Com certeza. Eu vou para Belém agora no final de semana fazer Remo e Paysandu, provavelmente o único do ano, né? Porque o Paysandu foi rebaixado para C e o Remo subiu para A. Se os dois clubes não chegarem na final, vai ser o único repá. Então vai ser assim, eu tô curiosa para ver o Remo estreando em casa, obviamente, na Série A, com um Mangueirão que promete fortíssimas emoções ali, cara. A torcida do Remo... Cara, e talvez o Remo tenha que se apoiar muito, visto a estreia do Remo contra a Vitória. Talvez foi ruim, né? Perdeu de 2-0 pro Vitória. Tecnicamente, o Vitória muito acima. E eu acho que levanta também esse ponto de que talvez a grande muleta do Remo na Série A seja os jogos em casa. Eu não duvido, para depois dessa estreia no Mangueirão, o Remo começar a mandar jogo no Baianão, que é outro estádio, muito mais caldeirão, muito mais intenso ali a pressão. Cabe seus 14, para tentar jogar mesmo esse fator casa. Tem que ver a questão da capacidade mínima para a Série A. Porque é o momento de fazer dinheiro mas também, lá acaba que nem o Santos na Vila. 15 mil. 15 mil pra mídia, né? Cabe 13 na Vila. Então tudo bem. Se você tá falando, eu acredito. 13.800. Posso dar uma informação do Remo? Fala, o Remo tentou a contratação do Marinho. Marinho, o eterno Marinho. Tentou o Marinho, mas o Marinho queria muito voltar pro Vitória. Marinho que chegou de uma forma muito legal. O medo da torcida daquilo ali foi sensacional. Não, aquilo foi legal, mas depois você viu ele de Homem-Aranha, que eu não entendi nada. Então, ele vestido de Homem-Aranha. Gente, eu vi isso. É coisa aí. O futebol brasileiro é muito bom. É um personagem, né? Personagem do futebol brasileiro. Deixa eu falar uma coisa, só uma informação. Nós estamos falando do jogo do Remo, que talvez Remo e Mirassol tenha que passar para frente, que o Mirassol está jogando agora. Está 9 minutos do primeiro tempo, segundo tempo de Mirassol e Novo Horizontino, jogo que começou ontem. Coisa linda. Estádio vazio, né? A torcida do Mirassol que sempre vai, nem dá pra ir, né? O jogo começou ontem, tá rolando até agora? Pessoal, na verdade o estádio não tá vazio, é que as pessoas estão deitadas dormindo no maião, Cara, se eu puder, eu
fui para um jogo desse, 2023. É uma pena, que é a o derby, semifinal né? da Copa do Nordeste foi Sport ABC, caiu uma chuva em Recife. E aí, assim, o gramado da Ilha do Retiro, antes da reforma, era... Não preciso dizer muita coisa, né? Acabou o primeiro tempo, começou o segundo, a bola não rolava. Isso, sei lá, quarta-feira, 9h45 da noite, aí era 11 horas, o jogo não rolou. Na quinta-feira, 3 horas da tarde, o jogo voltou para 15 minutos restantes e eu fui. Eu acho que isso é Você e o pipoqueiro. Não mais ninguém. A galera da pipoca, que a gente chama de galeto lá em Recife, foi sensacional. O que é? A pipoca chama galeto? Galeto. E galeto chama como? O Galeto. frango. Galeta é galeto. Galeta é galeto e Mas pipoca se eu é chegar galeto. num lugar, eu corro risco. Me vê um galeto, eu quero um galeto e o cara traz pipoca? Não, porque depende. No estádio tem galeto salgado, galeto doce. Aí, ô galeto! Aí o galeto vem. Aí Mas galeto é frango também, né? Que aqui a gente chama. Tá. Sim. Mas lá é galeto. Isso aí é muito interessante. Muito bom. É o Brasil, pô. É o Brasil, né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O São Paulo foi o único grande paulista que venceu, né, nessa primeira rodada do Brasileirão. E vem de vitória também no Paulistão, né? Porque derrotou o Santos por 2-0 no Morumbi. Os gols do Tapia, que é ame ou deixo, né? Muita gente critica, agora tá elogiando. E Luciano, vamos dar uma olhadinha nesses gols de São Paulo e Santos? Roda aí, vamos lá. Ah, não. Esse jogo eu fiz. Nossa, agora que eu me liguei. Ele ligou, né? Eu acelerei porque eu falei, o Bira não viu. Olha lá, virei pro primeira lado. defesa, segunda defesa. E o Brasão? O Brasão foi bem. Brasão. Sensacional, Vamos lá, aí velho. desvia e o Brasão. Cara, Não pegou porque desviou. A verdade é que o Brasão sofre assédio moral no trabalho, né? Porque ter esse tanto de companheiro aí pra ficar levando bolada é impressionante. Zé, pô, tem 9 caras do Santos na área e o São Paulo faz o que quer. O Brasão tem propostas do Chutou, Besiktas, hein? defendeu. Chutou, Recusada. defendeu. Recusada pelo Santos, né? O Matos disse que ele não vai, né? Mas Já o Brasão recusou, mesmo também só Nossa. sai mês se for bom pro Santos. O Matos falou que já teve propostas melhores e que que recusaram, não né? saiu. E aí, o segundo Agora, gol. falando de passe São do Marcos Paulo... Antônio ali, hein? Eu ia falar isso, mas vamos falar do São Paulo, que é o destaque do jogo. Cara, o Marcos Antônio é impressionante, que depois de especulações atrás de especulações de Flamengo, e não, ele quer ir, ele não quer ficar no São Paulo... O cara ficou no São Paulo, os últimos 2 jogos ele botou no bolso. Mas dizem que a Gávea ainda não desistiu, tá? Não desistiu. Ah, eles desistiu. nunca desistem, mas aí você vai Mas conseguir assim, outra Em coisa. que pé que tá isso, Braga? Na verdade, não fizeram uma proposta oficial ainda, não botaram números, né? Mas o São Paulo já falou que só libera por muito dinheiro. gente, Que a muito multa bem. são 25 milhões de A euros. multa é até maior, É. mas o São Paulo falou em 25 milhões de euros. Eu acho assim, o time está encaixando, as coisas estão melhorando, a crise política está ficando menor. O São Paulo vai classificar, né? Tem 2 jogos de um nível respirando mais agora, né, fácil no tranquilamente. campeonato agora, vai classificar. E o Marcos Antônio, acho que a tendência, com o time evoluindo, com as coisas funcionando, é que ele não tem essa necessidade de sair. E eu acho que ele está encaixando muito bem com o Danielzinho. E vem Danielzinho Lucas bem no Ramon, time. né? Não é isso? Bem, Lucas Ramon, que a gente tinha falado que não viria, o empresário resolveu a situação lá, zerou pendências que tinha com o Mirassol. Eles abriram mão de alguma coisa, né? Abriu mão de Parece que ele valores. abriu valores que ele tinha a receber, porque ele só poderia ser liberado em maio. Tava uma confusão, não é isso? Só no fim do e ele está hoje no CT fazendo exames, não sei se foi anunciado já, mas está hoje lá e já está integrado ao elenco. Que é essencial pro São Paulo, porque a lateral direita do São Paulo tem o garoto Mike, que tá jogando bem, né? A torcida gosta e tudo mais. O Cedric, que não consegue, não dá. É ir pro Morumbi, é só escutar. Os caras reclamarem disso. Mas até semana e aí passada vai a ser reclamação era o Tapia, vamos combinar? Cara, pior é que não. Eu Não, fui fazer não? São Paulo eu e Flamengo. Gosto. Cedric é Cedric unanimidade pro ruim. E aí, como esse jogo, como o futebol é isso que move, né? Mas assim, o jogo do Flamengo. Você vem São Paulo é o janeiro tenebroso, muito pior que o Santos, como o nosso amigo aqui tá achando que, mas pro São Paulino era muito pior. E aí um jogo contra o Flamengo que a torcida já foi, tipo, vamos lá apoiar, mas não vai dar. Foram 27 mil torcedores, um pouco mais. E aí, cara, vira tudo num jogo que você consegue uma virada em cima do Flamengo. Mas é o que a gente fala, pode estar a crise. Se a bola vai entrar no gol e você vai conquistar 3 pontos, a crise diminui. Diminui. E aí o vestiário é diferente. E aí são 2 vitórias contra 2 times Num importantes, clássico, né? aí vence o clube que, contrata Lucas Paquetá por 200 milhões de reais e vence com propriedade. Então a crise, ela... E algumas coisas legais de fazer, porque eu fiz esse jogo, então os números estão frescos na cabeça. O Tapia, né, que muita gente fala, são 7 gols pelo São Paulo, e ele fez gol já nos 3 clássicos. verdade. Então, ele já fez gols
Já fez gol no Santos, no Corinthians e no Palmeiras. Isso não é pra qualquer um, a gente sabe. E ele é muito raçudo, né? Jogador que entrega muito em campo. O Crespo gosta muito dele, né? E o Luciano, é isso, passa ano, vira ano. Tem torcedor no ano passado, na Libertadores, quando perdeu o gol. Mas o Luciano, primeiro de tudo, ele tá disponível o tempo inteiro, você não vê esse cara lesionado. E ele faz colocação 105 gols em 320 O Luciano, eu acho que é a mesma coisa do Yuri Alberto. A hora que foi embora, o pessoal vai sentir falta. A turma reclama às vezes, porque perde muito gol, não sei o que, quando for embora vai ver que... Vai sentir falta. Mas acho que assim, antes do jogo começar, subiu lá o bandeirão pra ele, Luciano, não sei o quê, e tá numa fase de bem... Né, tá de bem com a torcida, e o São Paulo agora tava na desgraça e agora embalou. Não, você quer ver? Eu vou mostrar a classificação do Paulista. Coloca, por favor, Carneiro, ali, ó. Os 8 primeiros que passariam de fase se terminasse hoje. Faltam 2 rodadas, tá, gente? Exceção de Corinthians e Capivariano. Não está somando ainda Novo Horizontino e Mirassol, tá? Isso também está faltando, ok? Então tá lá, Novo Horizontino em primeiro, Palmeiras em segundo, Bragantino e Guarani. Aí os outros 5 que enfrentariam os 4 de cima. Portuguesa, Corinthians, São Bernardo e Botafogo. Eu chamo tua atenção o seguinte, até outro dia a gente tá falando do Guarani rebaixado. O Guarani está em quarto. Até ontem a gente tá falando da luta do Botafogo pelo rebaixamento. Botafogo entrou entre os 8. Tá? Aí, claro, temos o jogo que está rolando agora, Mirassol em nono, em 10º Primavera, 11º Capivariano tem um jogo a menos também, São Paulo em 12º, Noroeste em 13º e ali aconteceu a inversão. O Santos ficou abaixo do Noroeste e está na porta de entrada da zona de rebaixamento, que tem 2 times, Velo Clube e Ponte Preta. Mas sabe o que é legal dessa fórmula do Paulistão? Ela é rápida, maluca, deixa o torcedor com o coração do torcedor maluco. Eu gostei. Agora, se o Santos ganhar os 2 próximos jogos, que são acessíveis no Paulista, ele se classifica. 12 classifica, eu acho que classifica. Não, eu acho, inclusive, gente, sinceramente, mas eu nunca achei que o São Paulo também fosse cair no Paulista, não. Porque, por mais que tivesse o mesmo número de pontos, é isso. O São Paulo ganhou um jogo e saltou 5 posições. Mas imagina se... Agora, vai lá, o sino entra no futebol. Exato. Se o Santos ganha aquele jogo, São Paulo ia... Acho que talvez o saldo do Velo ia estar na zona do rebaixamento agora. Zona. Cara, é complicado. Mas é que, enfim, eu acho que era um jogo acessível para o São Paulo, clássico contra o Santos. É isso, eu acho que tem... Se você for analisar friamente, é difícil que algum grande caia. É fácil algum grande não se classificar. E eu acho que isso pode acontecer. De falar da Ponte Preta, né? Pra mim é inacreditável. A Ponte Preta tá... Se a gente pega o 2025 da Ponte Preta, sendo campeã na última rodada, vencendo o jogo e deixando o Guarani na Série C de novo, e a gente pega a Ponte Preta agora... Um ponto. Parece que perde o derby campineiro com o Kaique França sendo expulso, com, sei lá, acho que 20 minutos de jogo. Com um gol feito com um cara que era dele. Exato. Dela Ponte Preta. E que mudou. A gente até brincou. Como é que é o nome do jogo? Herbert, né? Herbert Carneiro, o nome do jogo. É o Herbert, É o Herbert. o Herbert. Herbert, que foi contratado pela Ponte, aí com toda aquela confusão da Ponte. Não conseguiu ser inscrito. Ele foi, a gente brincou que ele já estava com os filhos na escola, todo mundo ali no Notre Dame, que é na saidinha atrás do estádio. Ele falou, velho, eu vou continuar em Campinas. Foi pro Guarani. Mas é total isso. Né? E a crise na Ponte é federal mesmo. O Marcelo Fernandes, né, que foi técnico no Santos, conheço ele e tudo mais, né, das épocas de Santos, de chorar muito falando pra ele, Marcelão, salva nós, pelo amor de Deus. E não deu certo, né, na última vez. Mas aí ele vai pra Ponte Preta e, cara, ele fez um ótimo ano passado, só que hoje é isso, ele fala, cara, a gente tá lidando com um negócio muito maior. Passa pelo Guarani primeiro antes de ir pra Ponte. Ele passa pelo Guarani, aí vai pra Ponte, só que na Ponte ele faz tudo, a história, né, a Ponte inclusive é campeã da Série C, tem um primeiro título nacional, consegue esse acesso, só que ele fala que foi um milagre aquilo, porque aquilo aconteceu e já se sabia dos problemas financeiros da Ponte, não é que estourou agora. Fala, quando a bola tá entrando, a crise ela é mascarada. Exato, e aí então, quando estourou mesmo, agora. Todo mundo pedindo rescisão unilateral, porque acabou o ano, fui campeão, vou embora agora tentar receber dinheiro, né? E aí virou essa bola de meia gigantesca e periga muito a Ponte aí. Acho que não só no Paulista. O Paulista é só a prévia do ano da Ponte, porque eu acho que se não ajeitar ali... Falando do Santos, eu vou mostrar o Vojvoda para vocês, né? Porque o Santos tem 2 jogos, tem o Noroeste e o Velo. Teoricamente, são 2 jogos... 2 duelos diretos, né? Confrontos diretos. Confrontos diretos. Mas acessíveis.
São acessíveis, é possível. A dúvida é, Neymar vai jogar e se jogar vai fazer o que fez, que salvou, né? O Neymar só jogou no finalzinho do Brasileiro e salvou o Santos. Foi muito importante para que o Santos não caísse. Será que vai repetir essa situação? O Vojvoda respondeu. Quer ver? Roda aí. Bueno, en cuanto a Ney, ya está treinando en no gramado con la gente, de a poco. Él viene de una cirugía. Lógicamente, o precisamos, y mucho dele, precisa o time, precisamos todos, precisa o clube, ¿sí? Más también o comprender al atleta también, comprender que es un jugador de un tamaño muy grande, ¿sí? Que nos ha recibido muchas críticas en su momento, cuando él decían, y aquí escutaba, él no quiere jugar y jugó tres o cuatro jogos con hoyuelo, con un menisco que imposibilitaba a él, más él teve o coraje para hacer frente a esa situación, recibió, bueno, se sometió a una cirugía y está para voltar, ¿sí? Ya pronto vamos a estar con él. Precisamos a él, sí, como precisamos a todos. Como é que será que volta esse Neymar? Zé, eu vou te falar, nos bastidores, né? Tudo bem que sempre que ele vai estar para voltar, o papo é sempre o mesmo, né? Mas ele reza a lenda que ele tá dizendo que é o ano dele, que é a última atacada, que ele tá querendo voltar e ele vai jogar muito porque ele precisa ir para a seleção. Não poderia ser diferente, né? Então, assim, motivado aparentemente ele demonstra, entendeu? E é louco porque, né, antes da cirurgia, antes dele se sacrificar ali, é sabido que, pô, ele mesmo comentou, né, que ele chegou a dizer pro pai, cara, já deu. Não vai ter como mais, não vou ficar aqui me submetendo tendo que ficar fazendo tratamento atrás de tratamento, eu não consigo mais. E aí, pô, rolou todo um bastidor ali de tentarem ajudar ele a não desistir, né, da carreira, e ele volta, faz, enfim, o que faz, né, salva o Santos mesmo do rebaixamento, passa por ele diretamente os resultados, e eu espero que ele entre justamente para ser decisivo de novo, né, Zé? Eu acho que o Santos está sentindo falta desse cara, né? É muito louco, porque o Santos acerta no final do ano, nessa parte ofensiva, começa o primeiro jogo do ano muito bem contra o Novo Horizontino, faz pressão, ganha jogada, cria volume, tem chances, oportunidades, ganha o jogo na Vila, a última vitória do Santos. E aí, depois disso, o Santos volta a ter o problema que estava tendo o ano passado inteiro, que é um meio de campo que falta intensidade, e é o setor, né, vital. Os setores não se conversam não, muito, e eu falo, e tudo passa pelo meio de campo, porque eu acho isso, que hoje é o setor vital ali do futebol, né? Se você perde a bola no meio de campo, você não consegue jogar. Ah, mas tem jeito de jogar sem o meio de campo? Tem, você vai lateralizar a jogada. E aí o Santos também tem um problema de laterais muito grave. Então, o que acontece? Nessas duas partes do campo, o Santos não consegue se impor e vê o adversário se impondo. Talvez com o Neymar você consiga ter pelo menos mais criatividade na hora de estar com a bola. Da bola passar por ele achar uma bola longa, um lançamento e até mesmo se aproximar mais ali, porque a ideia é que ele jogue como um 10, né? Não que ele repita ali aquele falso 9 do final do ano. Ele vai ser um camisa 10. A ideia é que você tenha volantes que consigam conversar com ele e ele ser o cara que trabalha a jogada. Hoje o Santos não tem esse cara, o Miguelito até tem jogado bem, mas o Roleiser não apareceu, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que é a grande crítica também, tá, Roleiser? Seu Roleiser. 11 milhões de euros, ninguém cita o seu nome, mas assim, o que rasteja em campo é brincadeira. Será que eu fico pensando aqui, eu não sei nem se eu tenho tempo para essa pergunta, mas vou tentar. Uma coisa que me ocorreu ontem quando a gente estava conversando. O Vojvoda vem do Fortaleza, uma jornada muito vitoriosa por tudo que ele fez lá. De repente, no último ano, desandou. Quando a gente vê por que desandou, no começo desse mesmo ano no Fortaleza, eles saíram da característica deles de contratar jogadores, de achar jogadores interessantes e tal, para jogadores mais bombadões. Davi Luiz, Davidson. Isso, começou. Vamos trazer mais. Aí eu vejo o Santos com o Vojvoda, trazendo Rony, Gabi. Não parece, não que seja um erro, quem sou eu para falar o que é certo e errado, mas não parece que vai trombar de novo com o que é o Vojvoda?
Cara, Zé, eu acho, na verdade, que o maior sintoma é que o Santos sempre contrata um técnico com uma ideia e a diretoria pensa do jeito que quer. Completamente diferente. Então, assim, o que mais me pega, na verdade, é que existe uma incompatibilidade no elenco do Santos com as ideias do Vojvoda e nem acho que passa por esses medalhões, né, esses jogadores midiáticos. Eu acho que passa muito mais pela falta de intensidade no setor de meio de campo, algo que ele pediu, inclusive, no começo do ano. Eu quero um camisa 8 que chegue na área do mesmo jeito que ele defende a minha área, com a mesma, né, com o mesmo volume. Ele não consegue ter esse cara, o Santos não traz esse cara, traz o Gabriel Menino numa tentativa de acalmar o prof, né, o prof. Tá aí o seu camisa 8. Só que o Gabriel Menino, na carreira inteira, nunca foi conhecido como um volante de muita intensidade. Então, assim, existem várias características de jogo do Vojvoda. Como que o Fortaleza jogava? Fortaleza era um time vertical, Fortaleza jogava em velocidade com pontas que eram finalizadores, né? Você tinha o Moisés sendo esse cara muito certeiro do lado esquerdo. Você tinha peças muito definidas. Você tinha um Pochettino como sendo esse meio-campista de ir e voltar, de dar dinâmica. Você tinha um marcador que não caçava todo mundo em campo, que era o Zé Wellison. Então, você tem essas características. No Santos, você não tem. Mas eu acho que, assim, eu concordo com ele que contratações que talvez não era o que o Vojvoda esperava e tudo mais. Mas eu acho que o fator Neymar, e aí... tanto animicamente, outra palavra que todo mundo gosta. Tá todo mundo usando, eu vou escrever, porque eu adoro. Porque eu queria usar isso, hoje eu vou almoçar animicamente. Eu acho que, tanto nessa parte emocional pro jogador, o cara entra e fala assim, pô, o Neymar tá comigo hoje, acho que isso muda. E acho que o cara, quando é gênio, e eu acho que o Neymar tá nessa prateleira, tá? Sim. Ele muda o jogo dos outros. O Roleiser jogou melhor ano passado, e eu vi jogos do Roleiser jogando bem, porque ele tinha o Neymar. Primeiro, o Neymar pra atrair a marcação, e segundo, o Neymar aquela bola que você dá e vai voltar de um jeito totalmente que você fala, caraca, ela veio redonda. Que é onde eu acho que Gabigol, Rony vão se dar muito bem. Gabriel Menino. Esses caras, eu acho que tudo muda a partir do momento que essa estrela está dentro do campo. E se ela vier, como o Bira falou, eu também escutei isso, de que ele sabe que é o momento que ele precisa desempenhar, porque ele quer ir pra Copa. Se ele quiser. O Neymar, se ele quiser. Sei lá, se ele estiver bem fisicamente, 50% do Neymar que a gente já viu muda esse Santos. Obrigada, porque eu falei isso e me atacaram nas redes sociais. A gente tá falando de um Santos que não ganha 6 jogos, mas essa reta final de Paulistão são 2 jogos ganháveis, você chega com outra cara já na fase final. Eu também acho. Com o Neymar, com E aí você não Vitória. quer pegar o Santos, tá? Braga, o Santos com o Neymar, Gabigol, e você não quer pegar num jogo mercado da bola saindo do Santos. O Alexis, o Cabageiro, e aí eu fico triste porque a nossa quinta série vai embora, Bilal. Zé, sinceramente, eu adorava a quinta série, mas assim, foi tarde, hein? Na moral, Essa quinta que série isso, pô. Ainda bem que o Santos tá achando mercado pra esses caras, essa é a verdade. O Alexis Duarte, eu vi que tem negociação com a Al-Ittihad, né, é de empréstimo. O Bilal acho que é Portugal. É Portugal, barato, e o Cabageiro é segunda divisão da Inglaterra, Portsmouth. E acho que é isso. Pode sair do Santos e ir pra segunda. Não, mas sabe o que... Mas a dimensão do Santos... Então, mas eu acho que é justamente a dimensão do Santos que bota mercado nesses caras. Então. O Santos sai Se não contratando... fosse o Santos, essa galera já teria... Não ia ter mercado. proporção. A verdade é que Alô, Alexandre Matos, fica a dica. Fica a dica agora. Vai lá. Porque, cara, você trabalha no Santos. Esses jogadores, qualquer cara que passa no Santos tem mercado. Você vai jogar, você vai falar, o cara jogou no Santos. Ah, qual o Santos? Do Pelé. Ah, tá. Pô, o cara jogou no Santos. Vamos trazer, dane-se. Tá jogando com o Neymar. Tem muito cara que faz isso. Tá jogando com o Neymar. Exato. Tem gol dele com assistência. DVD, ó. Às vezes não tem. Pô, às vezes não tem. Conseguiu jogar. Às vezes não tem. E o Alexis Duarte é um zagueiro que é convocado para a seleção do Paraguai, tem a questão da Copa. Ele é um cara que tá no elenco da seleção do Paraguai real. Mesmo jogando mal e mal jogando no Santos, ele tá sendo convocado. Então tem mercado. Venderam e é isso que tem que fazer. Eu tô sentindo que hoje tá uma terapia aqui pra você. Você tá botando... Mas é que, Braga, sinceramente, tô numa terapia com esse... Calma, ele, quarta-feira, ele vai pro banco, dependendo de como tiver o jogo, ele entra... A terapia é forte, porque assim, o Bira aqui, o nosso diretor, o Gabriel Carneiro também, cheguei lá, ele, agora, eu acho que esse ano... Falei, calma, Carneiro, não, Noroeste dá pra... Você acha que dá? Falei, dá. Então a gente tá tentando, nossos colegas Gil e Braga, a gente tá tentando, né? Não que minha situação esteja muito boa, né? Assim, mas tudo bem. Tenho certeza mas você já vai partir da realidade. Esse ano não cai pra Série B. Né? Ó, pode cair pra C. Fecha bem na cara dele, porque na semana que vem, Neymar no banco contra o São Paulo, talvez jogando. E depois jogando contra o Noroeste, ele vai chegar aqui assim, o Santos!
Camiseta de 2011. O Bira vai estar assim, ó. Mas é real, ó. Eu acho que, pô, o Neymar é fundamental pro Santos. Eu tô longe de ser hater do Neymar no Santos. Pô, eu acho que ele faz o que ele quer. Um abraço, Neymar. Manda um abraço. Um abraço, Ney. Eu sei que você não gosta de mim, mas... Não, mas peraí. Vamos deixar uma coisa clara. As mas ninguém gosta. O Robinho Júnior não gosta. Não é que gostaram ou não gostaram. A gente quer o Neymar jogando bola. Jogando bola. Simples. Não, e ele vai... Eu nem acho que assim, pô, nem tenho que questionar assim, será que o Neymar vai voltar que nem ele sempre voltou e ele voltou sendo decisivo no Santos. Eu acho que o que me incomoda é a falta de urgência da diretoria em não entender essas carências do elenco. O Santos vendeu o lateral esquerdo Souza e o Guilherme, 2 titulares. Exato. E aí não trouxe titulares para essa função. Agora o Vojvoda tá usando o Vini Lira, que é um menino de 18 anos, tá jogando a Copinha, que para mim é um excelente jogador. Só que tem 18 anos, o cara tá entendendo nada ainda. Entra, né? Até o árbitro tá mandando ele para aquele lugar. Aí o cara fica completamente desnorteado, erra, porque tem errado. Normal. E a torcida agora fica fritando o menino. Aí, mas o Escobar, terrível também. Cara, precisa de um lateral esquerdo, vendeu o titular. Então eu acho que falta esse senso de urgência. O Arão, que acertou, tá machucado. E aí quem entra? Putz, o Schmidt ele é bom na segunda linha, ele não é bom no lugar do Arão, porque aí fica morto o time, É montagem de time mesmo. Né? Deixa eu falar uma coisa, a gente tá falando que o Santos 2026 não começou muito bem para o Santos, mas eu quero saber, porque a Gil Moura tem uma dica muito importante para que o 2026 nosso seja muito bom. Gil, manda. Pois é, tem nome, PicPay. O seu banco para 2026 é aqui, você mesmo. Seguinte, tem PicPay Card sem anuidade e tem mais coisa boa. Exatamente. Você pode parcelar o IPVA em até 12 vezes. Gostou do que eu acabei de falar? É muito simples. Abra sua conta agora. PicPay. Não perca, tá? Não perca. Deixa eu falar outra coisa, não perca. Vai ter estreia aqui com a gente, tá? Muito legal, ó. Agora toda terça-feira, tá? Então tem novidade Record Plus, R7 e também no DEC, né? Desimpedidos Esporte Clube. Nessa semana vem aí o Quarto do Chico. Sim, vou mostrar um pouquinho para vocês. Quer ver? Roda aí o Quarto do Chico, vai. Gente, por favor, me colocaram aqui num quarto, mas se alguém puder me ajudar, o que é isso aqui? A Record te deu um programa dentro do quarto, Chico. A Rede Record de televisão tem um programa num quarto? E você pode fazer o que você quiser. Ah, mas você tá brincando. É sério mesmo? Sobre futebol e não... Chico, peraí. Para. Aí também não, né, Chico Pedrotti? O meu filho, quem é você? Esse é o Monstrão. Ele vai te ajudar no que você precisar, Chico. É só pedir que ele te arranje. Monstrão? Já que você faz tudo, então faz tipo muque. Acho massa, hein? Traz uma bola. Manobra radical essa, hein? Eu gosto, sabe daquela molecada, tipo meio Enzo, fã do Cristiano Ronaldo? Seu pedido é uma ordem. Não, vai embora, você não é legal. Não, sai, você não é interessante, cara. Vai ter, no meio do ano, Monstrão, um campeonato com muitos países, jogando esporte bretão, uma Hexa, como dizem. Você consegue um bando de gente desocupada pra, sei lá, torcer pro Brasil aqui dentro? Onde vocês estão? Vai, Brasil! Não. 58 foi Pelé! Tira eles daqui. Ele não tem capacidade de estourar o negócio. Ele não tem capacidade. Sai! Quando que estreia? No dia 3 de fevereiro, às 17 horas, ao vivo no canal do DEC, R7 e Record Plus. Espero vocês. Você viu aí na estreia amanhã, terça-feira, DEC, R7, Record Plus, o quarto do Chico. Não vou mentir, tem esse cenário, o quarto dele é logo ali. Ele está dormindo agora, por isso que a gente está fazendo esse programa falando baixo. Mas amanhã eu vou lá acordar ele às 5 da tarde também. Tá? Então... Muito bom o ator que apareceu ali, o Monstrão, né? Monstrão. Muito bom. Grande Monstrão. Rapaz, faz parte aqui do nosso time. Faz um Monstrão aí nos bastidores. Vamos... É porque a galera não tá conseguindo ver. O Monstrão tá fazendo um muque lá atrás. Deixa eu falar, vamos colocar as nossas próximas transmissões? Coloca aí, por favor.
Olha ali, ó, o que temos para vocês. Nós temos sábado, às 8h30, pré-jogo 7h30, São Paulo e Primavera, tá? Jogo importante do Paulistão, ao vivo, direto do Morumbis. E no domingo, às 8h30, tem classicaço, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena. Acredito que a torcida do Corinthians vai comparecer e vai lotar a Neoquímica Arena. Vai ser um jogo muito legal. São os nossos 2 próximos encontros. Lembrando, jogos às 8h30, pré-jogo 1 horinha antes, às 7h30. Combinado? Bom, antes de terminar, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Bira, obrigado, meu velho. Tamo junto, Zé. Obrigado. Quero ver se você descobriu aí qual é o time que eu tô usando a camisa aí. Manda. Aposto que não. Eu pensei que a gente tinha falado. Eu acho que é do Planet Ramp, tá escrito Dig. Lembra? Dig, né? Dig. Eu vou dar uma dica. Um jogador do Santos que saiu muito jovem, que tinha um apelido. Verdade. Baita dica. Jogador do Santos que sai jovem, geralmente tem esse apelido. Olha, enfim, quando você faz uma obra, vou dar outra dica. Boa. Você pode fazer um vale naquela empresa que vende cimento e tal. Você pode fazer um vale cimento, pode fazer um vale cano, pra pode ser um você vale cano. comprar cano. Total. Isso foi bom, hein? Foi boa. Foi melhor. E eu posso dar uma outra dica que tá na região de Vallecas, em Madrid. Pronto, fechou. Boa. Bruno Piscinato, palmas pro Bruninho. Obrigado. Obrigado. Nosso colega obrigado. Palma pra vocês. Muito feliz de ver aqui toda essa estrutura, vocês todos aqui. Obrigado. Pô, eu tenho muito carinho pelo Joga. Prazerzão. Volta sempre, velho. Você é o Só me cara, chamar, tá? só me chamar Obrigadão. também. Olha, a Gil, lindinha, Gil Moura, ela veio mesmo, ela prometeu, um ouvinte feliz. perguntou, falou, venha com a camisa do esporte. Ela falou, venho. Tá, quem que tá autografado aí? Chiquinho, um beijo. Inclusive, hoje é vice-prefeito de Olinda, mas já deu muita alegria aí nos anos 90 pro esporte. Tetracampeão aí da Copa do Nordeste, 2 vezes pelo Vitória, 2 vezes pelo esporte. Jogou em Botafogo, jogou em Vasco. Tenho um carinho enorme por ele, usou essa camisa. Muito bom. E o Leãozinho ganhou o Clássico das Multidões, né? E você sabe que no nosso chat, ouvintes comentaram que você foi em 2 jogos do Flamengo e o Flamengo perdeu os 2 jogos. Eles estão pedindo não vá mais a jogos do Flamengo. Ou não perca um. Ou não. Aí depende do ponto de Sei lá. vista. Depende do ponto de vista aí. O que a produção mandar, a gente vai estar fazendo. A gente faz, né? Braga, obrigado, meu velho. Valeu, Mais uma vez. valeu. Adoro tuas informações. Posso de dar uma mercado. última pra Manda, galera ali? opa, atenção. Bomba. A última do Braga. H. Técnico Alan Barcelos, do São Paulo, que foi vice-campeão da Copinha, se apresenta quarta-feira no CT da Barra Funda, vai ser auxiliar fixo do São Paulo, mas no começo vai conciliar com o time sub-20, então vai fazer jornada dupla e vai contar com o André Mello, o auxiliar dele. 2 empregos e um salário. Eu tive na conversa, quando o novo presidente, o Macias, que falou pra chamar de Macias? Harry Macias. Harry Macias. Eu chamo ele de Harry Ele fez uma Macias. conversa com a imprensa quando ele chegou, que não foi gravado e tudo mais. Cara, e eu falei exatamente sobre isso, porque a base é boa, né? Foi campeão no passado da Copinha, vice-campeão esse ano. Pra fazer essa transição com o Crespo, acho que é uma baita ideia. Uma baita ideia. Ô, gente, uma outra coisa, Braga, não sei se você sabe, mas você tá escalado pra São Paulo e Primavera. Boa, minha estreia no Paulistão. É estreia no Paulistão. Ó, aqueceu? Não é? Já vai, já chegou aqui, já botou a chuteira e vai, tá? Gente, muito obrigado você que ficou com a gente no Joga nas 11. Agradeço demais. Zé Luiz lhes diz beijo. Tchau. Esse estúdio tem algumas incompreensões que nem monstrão sabe por quê. Tem dia que isso aqui tá um iglu. Bom, a explicação é assim. No final de semana, quando eles ligam logo cedo, tem pouca gente, isso aqui fica... Nossa, você vem... Eu chego de camiseta, tá 40 graus lá fora, o monstrão tem que me dar um moletom já.